Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a um novo episódio aí do podcast. Hoje temos um episódio especial. Para variar, está aí o Nino Zé, né? Diz olá. Olá, malta, seja bem-vindo ao nosso novo episódio. Como é que é, Zé? Está tudo bem ou Está quê? tudo, está tudo, está tudo. Segundo episódio da segunda season, por assim dizer. E hoje, como eu estava a dizer, pelo menos para mim é um episódio bastante especial, porque primeiro traz o regresso de uma pessoa que já fez parte deste programa, a nossa Evinha, como convidada. Como é que estás, Evinha? Como é que sentes a voltar a casa? Sinto-me como aquelas pessoas que vão viver para outro país e depois regressam à cidade natal. Já tínhamos saudades. Nostálgica. Sim. Já tínhamos saudades de ter por cá. E para além da Eva, primeiro episódio com 4 pessoas, temos um grande colega nosso, um grande amigo. Temos que introduzir isto de uma maneira fixe. É o primeiro episódio com um animal no episódio. Aí, eu não admitia. Mas pronto, temos aí o Sr. Gonçalo, um grande amigo nosso. Exato. Gonçalo? Olá a todos, pá. Obrigado por esta experiência que me estão a proporcionar de vir aqui comentar neste episódio A3. Eu, tu e o Zé. E pronto. Pronto, já estão a ver que o Gonçalo e a Eva se estão lindamente. Exato. Não, mas a sério. É sempre assim, não se preocupem, malta. Calor. Mas a sério, este para mim é um episódio especial porque envolve 3 pessoas com quem me deu muito bem, portanto é um prazer ter-vos aqui. O Zé já é normal. Mas Não estou aqui perto. Ok. O tema de hoje é um tema bastante engraçado, vai envolver um bocadinho de polémica e digamos que o Zé vai ser violado. Help. Este help. Eu nem tenho bem tipo nome para o tema. Mas tu estás a consentir com a violação, não estás? Pronto, claro, estou aqui a gravar com vocês. Estou aqui a gravar com vocês, estou tecnicamente a consentir. Ok. Não, mas porquê que eu estou a dizer que o Zé vai ser violado? Porque basicamente este tema surgiu no meio de uma conversa nossa, de um grupo do Instagram. Conversa, discussão. Pronto. Eu nem sei bem eu já não lembro bem como é que aquilo surgiu. Sei que o tema basicamente vai ser, como é que eu vou te explicar? Tipo, relacionamento no trabalho. Não é bem relacionamento no trabalho. Relações profissionais, digamos assim. Yeah. Envolvimentos amorosos em contexto profissional. Pronto, Perfeito. Pronto, grande Zé. E eu nem me lembro bem como é que esta discussão começou no nosso grupo. Eu acho que a gente começou tipo, a fazer piadas à volta de professores e alunos com a Eva, algo assim do género. Muito possivelmente foi isso que aconteceu. Não estou a ver quem é essa pessoa. Não estou familiarizada com o tema. Só para ficar aqui claro, a Eva não está envolvida com nenhum professor. Que nós saibamos. Que nós saibamos, claro. Felizmente. Mas epá, a conversa começou a desenrolar e acabámos por trocar opiniões sérias. Digamos que o Zé foi violado naquela discussão e nós decidimos, por que não trazer isto? Eu fui violado, espancado, arremessado, com um completo... Zé, mas tu até gostaste, estás pronto para outra, hein? Estou pronto para outra porque eu disse, não guarda esta conversa para um episódio de podcast e estamos aqui agora a fazer esse episódio de podcast. É verdade, porque eu achava que estava um bom tema e porque não aproveitar e assim até temos tipo, a nossa voz, a ver a reação das pessoas, a ver o Zé ser violado em direto. Pronto. Por onde é que vamos começar? Se calhar pela cena mais básica, que é o que é que vocês acham, se calhar, de relações no trabalho, em geral. Não digo propriamente de um profissional para um cliente ou coisa, mas mesmo relações no trabalho em si. Não sei quem quer começar. Eu posso começar, não me importo. Assim, eu começo já a preparar o Zé, se ele não se importa. Pode ser. Ser meiguinha. Eu és a primeira. Devagar. É assim, em geral, eu não tenho problema nenhum. É assim, eu não vejo problema nenhum em as pessoas apaixonarem-se no trabalho, logo que as pessoas saibam que têm que ser profissionais. Portanto, eu acho que logo que saibam manter, terem na cabeça deles que têm que manter ali no trabalho uma postura de trabalho e não estarem no trabalho a fazer, não é, coisas mais indecentes. Eu acho que as pessoas, quando têm consciência de onde estão, não acho que corra mal. É assim, eu sei que as empresas também não podem proibir isso.
Eu acho é que algumas, por acaso eu estive a ler sobre isso, eu acho que algumas o que fazem podem pôr alguns limites, tipo a nível de regimes internos ou terem um código de ética qualquer, só para as pessoas não se esticarem muito, mas assim em geral eu acho que eu não vejo problema em as pessoas no trabalho apaixonarem-se, não é? Porque o amor é lindo. Pá, eu pelo menos, eu vou já dar também a minha opinião e concordo contigo. Eu acho que desde que as pessoas haja aquela certa separação entre trabalho é trabalho, amor é amor, eu acho que relações no trabalho, desde que eles percebam que há uma separação, não acho que haja problema, desde que sejam profissionais, portanto. Gonçalo? Sim, pronto, o que eu ia dizer, eu concordo com a opinião da Eva e a tua, se bem que lá está, aquilo que a Eva disse, que depois acaba por haver instituições que no seu código interno, por assim dizer, assim o proíbem, eu sei de algumas, mas também são contextos diferentes, mas assim de uma forma generalizada acho que não há problema nenhum, lá está, desde que se mantenha assim o profissionalismo dos dois. Eu, na minha opinião, estamos a falar de um caso que envolve, por exemplo, imaginemos dois profissionais que estão a trabalhar na mesma área, por exemplo, um médico com uma médica, por exemplo. Eu não vejo problema nenhum eles apaixonarem-se um pelo outro, claro, desde que não estejam a fazer coisas indecentes em quartos vazios, pronto, no hospital. Pronto, estás a ver, eu conheço o Zé levar isto para a parte badalhoca, pronto. Eu não vejo nenhum problema porque, pronto, trabalho, depois saem do trabalho, cada um tem a sua vida própria, tem a sua vida pessoal e pode se envolver com quem quiser, eu não vejo problema nenhum, desde que saiba manter princípios, desde que saiba manter os seus limites dentro do contexto do trabalho, e também sei que certas empresas e certos ramos profissionais impedem envolvimentos entre funcionários. Pronto, eu nesse aspecto não sanciono que pessoas podem se apaixonar em contexto de trabalho. Agora, posso introduzir outra temática. Eu vejo com um olhar assim mais crítico e se calhar mais censurável for uma situação em que tivermos, por exemplo, e foi assim que a conversa que nós tivemos, 4 começou a ter um tom mais sério, foi em situação em que, por exemplo, um médico envolva com um paciente, que, na minha opinião, eu não concordo com esse aspecto, porque eu acho que o médico tem um dever ético e profissional de se manter distante ao paciente que está a tratar, à situação que está em causa. Porque depois se envolver vai acabar por tornar aquele caso muito afetivo e pode não dar resultado. Pode dar muito mal porque, por exemplo, imaginemos que esse paciente tem uma condição grave. O médico, como está mais afetivo com essa pessoa, pode não tomar uma posição mais objetiva, mais fria, para conseguir ajudar e tomar outras decisões, e se calhar pode minimizar os problemas que tem, por exemplo. O que é que vocês acham? O que é que achas, Pedro? Ora bem, o que é que eu acho? Como é óbvio, em certa parte, não vou negar, concordo contigo, como é óbvio que no caso, por exemplo, do médico ou paciente, se calhar o médico vai olhar para aquele caso com um bocado mais de carinho. Como é óbvio, eu percebo esse lado, mas por outro lado temos o lado do amor, e aqui vamos entrar numa fase mais deep. Imagina, tu não consegues controlar por quem te apaixonas, estás a ver? Eu percebo tipo essa cena toda do profissionalismo, não vai ser tão... Está-me a faltar a palavra, não vai ser tão... Ético, profissional... não, tipo aquela cena de veres tipo o caso com outros olhos, não... Sim, seres capaz de... Sim. Pronto, não seres capaz tipo, de afastar tão bem do caso. Sim. Pronto, mas a discussão começou porque nós começámos tipo, a puxar o lado mais do amor, porque tu não consegues controlar por quem te apaixonas. E por muito complicado que seja essas situações, a tua opinião é que, pelo menos o que eu retirei da conversa na altura, é que as pessoas têm de se afastar da situação de se apaixonarem por o médico, por exemplo, pela paciente. Só que as coisas não funcionam assim na minha perspectiva, na vida real,
porque tu não consegues afastar assim uma pessoa ou esquecer uma pessoa assim tão facilmente. Portanto, por muito que seja complicado, como é óbvio, eu percebo, mas eu acho que tipo, a solução não vai ser tipo afastar-te da pessoa. E aqui passa a palavra à Eva, que eu sei que ela tem muita coisa a dizer. A pessoa pode Não, isto é assim, isto não é um debate televisivo. As pessoas atropelam-se umas às outras. Se eu quiser insultar a Eva, bem da explicação dela, eu posso insultar a Eva. Com todo o respeito. Zé, tu estás no teu direito de me insultar, mas é assim. Estou a brincar. Estou a brincar. Eu não vou ser responsável por aquilo que eu depois te vou dizer, portanto, cá por lá. Mas é assim. Já para lá. Está muito quente. É assim, eu vou começar pelo início. A pegar na primeira parte que o Zé falou. E claro que eu não posso discordar do Zé. Eu acho que todos os relacionamentos que existem entre pessoas que estão, de alguma forma, um está num patamar, vamos dizer, acima do outro, ou seja, um médico que trata do paciente, ou até na altura a gente falou do professor com o aluno, é óbvio que essas relações criam sempre problemas a nível, como o Zé estava a falar, do dever ético e profissional e tal. E expressa o trabalho de uma pessoa, sim. E pode, claro, haver conflitos de interesses, mas é assim, eu acho que é como o Pedro estava a dizer, nós, infelizmente, não controlamos as nossas emoções e, portanto, pode realmente acontecer um médico apaixonar-se pelo seu paciente, um professor apaixonar-se pelo seu aluno e vice-versa. Agora, é assim, o que eu não concordo é que eles façam... como é que eu vou te explicar isto? Eu concordo que as pessoas, por mais como é que eu ia dizer? Por diferentes posições que tenham. Sim, mas calma, estava a tentar aqui pôr o cérebro a funcionar, que às vezes é complicado. Agora é aquela deixa que o Gonçalo te insultava, mas pronto. Que por mais, vou dizer impróprio, mas não é bem esta palavra que eu quero dizer, mas por mais que seja impróprio, aquela relação, ou seja, as pessoas não olham para aquela relação como uma relação ideal. Mas eu acho que as pessoas, quando se apaixonam a sério, fazem as coisas de modo a que aquilo pode até não resultar, mas eu acho que as pessoas, quando se apaixonam a sério, por mais obstáculos que tenham à frente, vão tentar fazer tudo para ultrapassá-los, mesmo que no fim não consigam. Porque, imaginem, vamos supor, um paciente ou um aluno nunca vai ser paciente ou aluno para sempre. Exato. Ou seja, o que pode acontecer, isto no caso de ser amor verdadeiro, não estou a falar daquelas voltinhas malucas, estou a falar do amor verdadeiro que vale a pena lutar e não prejudicar a nossa vida profissional por coisas assim da aventura. Por exemplo, um professor com um aluno. Imaginem que eu me apaixono loucamente agora por um professor. Eu não vou ser aluna daquele professor para sempre. Eu acho que até lá as pessoas realmente têm de ter consciência da posição que têm e tentar lidar com os sentimentos de uma forma adequada à situação. Mas essas pessoas, a partir do momento em que deixa de ser aluno e gostam mesmo, eu não vejo como nenhum isso acontecer. Aliás, eu já contei-vos esta história muitas vezes. A minha mãe conheceu uma rapariga que se apaixonou pelo professor na faculdade e eles estão juntos até hoje. Portanto, eu acho que depende muito das pessoas, depende muito das situações, depende de vários fatores. Portanto, eu não posso dizer que não, que as pessoas se apaixonam por um professor ou por um médico têm que afastar aquele sentimento e ir procurar outra pessoa. Não, isto para mim não funciona assim. E pronto, agora eu vou-me calar um bocadinho que já estou a falar demais. Gonçalo, manda vir. Não, eu acho que há aqui uma coisa que temos que ter. Primeiro, pegar nisso no que a Eva disse, que foi que nunca vamos ser alunos nem pacientes para sempre. Mas eu compreendo, eu quero fazer aqui só uma distinção, que é, eu acho que é diferente um caso de outro. Isto porquê? Porque o do paciente pode diferir muito da sua situação, ou seja, podemos estar a falar de uma pessoa que se apaixona pelo seu médico de família, por exemplo. Nunca vai ser assim é totalmente diferente do que seja um caso de saúde mais grave e a pessoa que está a tentar resolver a situação do paciente nunca vai... ou seja, é diferente, depende também dos casos. E em relação ao professor com aluno ou professora com aluno, eu acho que aí já há uma certa... Ou seja, não concordo tanto. Porquê? Imaginando que só aquele professor é que dá aquela cadeira, por exemplo,
e tem que ser aquele professor a corrigir os testes todos. E eu aí já não consigo ver um professor a não beneficiar essa aluna, tanto quando digo nos testes, como digo noutras situações quaisquer. E o que eu acho que deveria de acontecer, se possível, porque eu não sei, era haver uma certa distância, ou seja, ao afastar o professor daquela turma, por exemplo, ou então, se calhar, o que deve ser o que as duas pessoas mais, ao método que as duas pessoas mais recorrem, é não dizer nada e seguir tudo como ninguém soubesse. E eu acho que... Acaba por saber tudo depois, mais cedo ou mais tarde. Sim, lá está. Se continuarem depois neste exemplo que eu dei, se continuarem depois de acabar o curso, aí sim, e aí mostra também que lá está, era amor verdadeiro e que não foi só porque sim, por outro motivo qualquer. Mas eu acho que eu não consigo ver neste exemplo o professor a saber ser profissional e a ser, ou seja, não beneficiar ali a aluna pela relação que tem. Sim. E eu acho que depois começam muito a recorrer a este método que eu acabei de dizer para Claro. tanto para não criar problemas, porque se a pessoa for profissional o suficiente, vai mesmo por não acabar por beneficiar a aluna. Se bem que eu acho isso complicado, mas se assim o for, acho que pronto, ninguém vai reparar e acho que é o método que mais se usa. Agora, se é o mais correto, não sei, não cabe a mim julgar, mas pronto, esta é a minha opinião. Gonçalo, então calma. quando- Posso fazer uma pergunta, Gonçalo? Força. Se tu te apaixonasses agora por uma professora, qual é que achas que seria o teu. Ai, está a faltar a palavra. Tipo, qual é que achas que ia ser a tua atitude perante isso? Epá, é uma boa questão. É uma boa questão, mas lá está. Eu acho que neste exemplo que eu dei, eu acho que o problema não é o do aluno. O problema vai ter que ser o professor que vai ter que ser profissional. Porque é o professor que está a avaliar o aluno. O aluno não em nada avalia o professor, portanto vai ter que ser o professor a ser profissional e a saber distinguir a vida pessoal da vida profissional. Portanto, eu acho que só um professor poderia responder a essa pergunta. Vai ser uma situação complicada, porque, tanto como o Gonçalo diz, pode sempre aparecer aquele fantasma de que as notas daquele aluno são olhadas de outra maneira e são mais favorecidas ou mais prejudicadas, depende da situação. Portanto, não é uma situação fácil. Eu queria dizer uma coisa que a Eva disse, que diz que nós pensamos... tu disseste qualquer coisa, Eva, sobre a questão da emoção, que nós somos emotivos, nós pensamos... Não, eu quis dizer que nós não conseguimos escolher, não conseguimos controlar as nossas emoções, assim, no sentido de que, imagina, eu apaixono-me por ti, eu não consigo, de um dia para o outro, arrancar aquilo como se nada fosse. Não, eu não consigo. Sim, pronto, é isso. Não, mas nós também sabemos que temos de, por um lado, somos emotivos, nós somos animais racionais, por um lado também sabemos pensar. Nós conseguimos conjugar essas duas vertentes. Eu não estou a dizer que uma pessoa, quando se apaixona por uma pessoa, consegue ter aquele desapego total. Há pessoas que conseguem, pronto, são poucas, que conseguem, no momento a seguir, conseguir desapegar totalmente. Não estou a dizer isso. Mas a pessoa consegue, a pessoa não é 100% emoção. Não estou a dizer no momento a seguir, mas ao fim de um mês, 2 meses, 3 meses, consegue a pouco e pouco desapegar-se da pessoa. Claro que vai sempre lembrar-se de alguém. Imagina, tu não podes generalizar uma coisa dessas, porque cada pessoa é uma pessoa, cada relacionamento tens com uma pessoa é uma pessoa, portanto tu não podes pôr tudo na mesma onda. Ou seja, imagina, nesta situação do professor e do aluno. Por exemplo, o Gonçalo estava a falar daquela situação das notas dos testes. Imagina, se as pessoas forem conscientes do que está ali a passar, claro que os dois têm de ter, pelo menos enquanto a aluna andar a estudar com aquele professor, eu acho que se eles não estiverem juntos, porque eu também, aí é que por isso é que eu disse que dependia muito das pessoas e há muita gente que
acaba por perder um bocadinho da racionalidade quando se apaixona, então lá está, mesmo não querendo, pode influenciar um bocadinho ali a nota. E por isso é que eu estava-te a dizer que tu. Com licença, peço desculpa. Isto não é Covid, eu juro. Corona! Não me faças perder, Zé, espera. Porque eu estava a dizer que tu não és. Tu disseste muito bem que não és 100% emoção. E por isso é que em situações como estas, por exemplo, em que as pessoas têm consciência da situação em questão e que não é assim tão fácil estarem juntas, por mais sentimentos que tenham, sim. As pessoas também não são todas descontroladas e não conseguem controlar e andam aí feitos malucos. Claro que têm que saber pensar na situação que estão e reprimir um bocadinho os sentimentos, mas tu não consegues reprimir no sentido de não andarem juntos, se não for possível. Tu não consegues tirá-los na mesma, Zé. Tu podes conter para não estar naquela situação a fazer alguma coisa, mas não os consegues arrancar. Não consegues arrancar, arranca-se a pouco e pouco. Às vezes o tempo até faz pior. Diz, Pedro, desculpa. Estava a dizer que às vezes o tempo até faz pior. Tipo, às vezes por mais que tu queres afastar, não consegues. O tempo às vezes é o melhor remédio para esquecer. Sim, Zé, mas depende das situações. Exato. Imagina, vou-te pôr esta situação. Imagina, tu apaixonas-te por uma professora e não estás com ela enquanto estás a ter aulas com ela, mas aquilo nunca sai dali. Tu não me digas que, ao vê-la todos os dias na faculdade, mesmo não estando com ela, que aquilo em ti não mexe. Exatamente. Claro que mexe. Claro que mexe. Tu acabas o curso, imagina que acabas o curso e aí sim tens a oportunidade de estar com ela, porque já não tens impedimento. Tu não vais tentar, se for possível? Sim, dada a circunstância. Pode Vais, ser. tipo, imagina, apaixonas-te e vais reprimir aquilo até ao fim das tuas vidas. Eu não vou reprimir porque depois posso conhecer outra pessoa. Não, e estás a dizer que isso é a única paixão que eu vou ter para o resto da minha vida. Eu não disse isso, Zé, eu não disse isso. Estás a dizer. Está bem, mas tipo, Zé, imagina. Vais reprimir o resto da tua vida. Não, Eu exagerei um bocadinho na expressão, Zé. Estás a defender que uma pessoa apaixona-se unicamente por uma única pessoa o resto da sua vida e todas as pessoas que depois pode ter nunca irá sentir o mesmo sentimento que sentiu pelaquela pessoa que teve o impacto mais forte. Então, mas imagina que tu não consegues mesmo esquecê-la. Imagina que tipo, estás fixado naquela pessoa e agora não tens impedimento nenhum. Opa, dada a circunstância também, dado a altura, pá, se todos não houver nenhum condicionalismo, pode-se tentar. Não exclui essa possibilidade de todos. Mas agora, enquanto professor e aluno, eu não acho que não seja... eu acho que pode dar tanto complicações para o aluno como complicações para o professor. Sim, mas ninguém está por isso em questão, Zé. A gente está a falar em ver se é possível aquilo andar para a frente depois disso, ou até durante. Mas durante eu também, nessa situação de professor e aluno, também fico assim um bocadinho... É como eu acho que do médico e paciente é mais fácil lidar com essa situação do que eu do professor e aluno. Eu acho que como o Gonçalo estava a dizer, depende dos casos. O Gonçalo estava a dizer o caso médico de família, mas agora o caso de uma pessoa um caso de um doente tem uma operação ou cancro ou tem um problema grave, o médico, como está mais ligado àquela pessoa, tem por tendência a diminuir o caso. Exatamente. Diminuir o caso e tentar não fazer com que a pessoa fique demasiado preocupada. E o que nós queremos é um profissional que consiga afastar-se da situação, ter um olhar frio na situação e conseguir tomar as escolhas mais arriscadas para ter em vista o melhor sucesso do paciente, nesse caso. Silêncio. Não, mas eu queria introduzir um tema, se me permitem. É porque o Zé há pouco meteu-me aqui umas palavrinhas na boca que eu não disse. Ui. Só vamos buscar as pipocas. Espera, mas antes disso eu queria saber a opinião da Eva sobre a situação, também. Antes de Eva introduzir o tema. Guarda esse tema, Eva. Eu queria perguntar-te, qual seria a tua opinião se o advogado apaixonasse por uma cliente? Achas que não havia impedimento? Havia algum constrangimento ou não? O que eu acho é isto. Eu acho que as pessoas são livres de se apaixonar e pode acontecer. E isso não quer dizer que a pessoa vai deixar de ser menos profissional por estar apaixonada pela cliente. O que eu acho é que pode acontecer, dependendo de cada um, eu não estou a dizer que isto acontece em todos os casos, mas dependendo de cada um, pode acontecer como aqueles casos em que os médicos vão operar familiares. Por mais que às vezes a gente não queira, a emoção... Uma pessoa, imagina, eu sou tua advogada e eu não sinto nada por ti. Eu vou olhar para o teu caso, tipo, é racional, só com aquela cena de que esta situação é isto assim, assim. Não estou a misturar sentimentos. Uhum. Imagina que eu
tu és alvo de um ataque tipo de violência qualquer. Eu, se calhar, por mais que saiba que tenho que agir de uma certa forma, eu posso me deixar levar, por exemplo, ficar revoltada daquilo ter acontecido e já não olhar. Esse problema, sim. Pronto, já não olhar com aquele olhar tipo só daquela situação. Analístico, frio, exato. Pronto, eu acho que o que pode aí acontecer, dependendo das pessoas, é isto. Porque de resto, se não for assim, se for tipo um caso que se resolva assim, não for algo que seja continuado da vida, eu acho que depois quando aquilo terminar, terminou. O único problema que eu vejo é esse. Mas não digo que aconteça sempre. Eu acho que depende das pessoas. Não sei. José, deixa-me só pegar nesse exemplo que tu deste de um advogado com uma cliente ou vice-versa. Porque eu acho que, imagina, eu não sei se é possível. Não sei se é possível, por exemplo, estarem casados e um ser advogado e o outro ser cliente. Imagina, entrando já... Acho que não tenho 100% de certeza, mas eu creio que sim. Tanto tu podes ser advogado em causa própria, que não é aconselhável. Pronto, Por exemplo, na situação do juiz é diferente. Isto num exemplo de entrarem para uma ação já casados, digamos assim. Eu acho que, num caso normal, se não houver nenhuma relação entre advogado e cliente, sim, o objetivo do advogado é sempre defender o seu cliente. Sim. Portanto, eu acho que esse objetivo, tanto de um caso para o outro, vai ser igual. Vai ser sempre defender a pessoa, independentemente se tem uma relação com ela ou não. Eu acho que vai ser diferente. Sim, diz lá. Pronto, mas porquê? Porque eu acho que não é um bom exemplo esse que tu deste, porque eu acho que não traz nada de novo. Eu acho que vai ser sempre, ou seja, vai ser igual ao que já era. O objetivo é sempre ganhar a causa. Exatamente, independentemente de quem estás a defender. Aliás, exato, eu acho que se tu estás a defender uma pessoa que ainda conheces, mais vontade tens para ganhar a causa. Não, vai ser diferente, porque tu vais olhar para o caso. Eu concordo mais com aquilo que a Eva teve a dizer. Tu vais olhar para o caso com um olhar mais emotivo. Não, Zé, mas eu disse que depende das pessoas. Sim, mas sim. Imagina, mas isso é a mesma situação que um advogado... Mas a maioria das vezes tu vais estar... a maior parte dos casos deve acontecer é que a pessoa vai olhar para aquele caso que a mulher está a ser, ou o marido está a ser posto em causa, ou está a acontecer determinada coisa, e não vai ter aquele olhar objetivo, frio, analístico, e vai ter e vai puxar mais pela emoção, e pode ter determinados comportamentos que não é aceitável da parte do advogado, porque está demasiado emprenhado no caso para não conseguir ter uma visão global fora dele. Pronto. Mas imagina, numa situação em que, por exemplo, o advogado em crença, por exemplo, foi violado, vai defender casos de violação, também vai ter uma reação mais emotiva porque passou por aquilo. Eu acho que, independentemente de tudo, eu concordo com o Gonçalo, porque tu vais querer ganhar a causa. Eu não estou a dizer... Sim. E às vezes até está mais envolvido no caso do advogado. Eu acho que até vai ajudar ainda mais. Acabas por exaltar mais, acabas por ter um comportamento não admissível dentro de um tribunal, acabas por mas isto vais ter sempre de acabar por ser profissional, Zé. A tua reação dentro do tribunal e a tomar o caso a nível de profissionalismo vai ser igual. O que não está em causa é... Vais ser mais emotivo, vais descontrolar mais e não vais conseguir pensar de forma tão objetiva no caso. Vais processar de uma forma mais emotiva e depois isso vai prejudicar-te mais na tua linha de raciocínio. Não concordo. Eu acho que só te vai reforçar a tua ideia de quereres ganhar a causa e fazeres o máximo para, se fores profissional, dentro da lei, fazeres os possíveis para ganhar. Então não achas que não há nenhum problema o advogado defender a causa própria, por exemplo? Isso é diferente, calma aí. Uma coisa é estás a falar de um advogado com uma cliente. Sim, mas então tipo, com uma relação tão estreita com essa cliente que vai basicamente defender a causa que está tão próxima e intimamente ligada a essa pessoa. Mas pronto, eu acho que já estamos a desviar um bocado do tema. Falando mais de questão do advogado, não sei. Eva, tu não tinhas uma pergunta, um tema que querias introduzir? Tenho. Agora é que vai começar a diversão, né? Vais sofrer. Eu acho que vais buscar aquilo que eu acho que vais buscar. Yeah. Não, é que há bocado eu estava a falar de uma coisinha e o Zé disse que nós só nos apaixonávamos por uma pessoa e eu o resto já sabia. Não, é que aquilo ficou muito empenhado. Já sabia. E aquilo que
nos passa depois já não é como aquela pessoa. Eu tenho umas coisinhas a dizer acerca disso. E Zé, tu agora relaxa-te um bocadinho e ouve. Eu não disse, nem nunca direi, que tu só te apaixonas por uma pessoa na vida e o resto que aparece à frente já não é isso que eu quero dizer. O que eu acho é que nós, ao longo da vida, isto depende da experiência de cada um, nem toda a gente tem assim tantas experiências, mas eu acho que em geral as pessoas na vida apaixonam-se por diferentes pessoas de diferentes maneiras. Tu quando gostas de alguém, é sempre diferente de como tu gostaste de outra pessoa. O amor não é tipo igual para toda a gente. Eu pelo menos falo por mim. Eu posso me apaixonar por alguém amanhã, mas ontem apaixonei-me por outra pessoa, e apaixonei-me pelas duas, mas foi diferente com aquelas duas pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer é que ao longo da tua vida tu tens algumas experiências. Eu acho, porque acredito, que quando tu chegas ao final da tua vida, por mais pessoas que te tenham passado à frente, vai sempre haver aquela pessoa que no meio daquela gente toda te bateu mesmo lá no fundo do coração. E tu, imagina, tu não podes até nem ficar com essa pessoa no fim, mas que vais ter sempre um carinho especial por alguém, por mais que tenham passado 300 pessoas, pelo menos é aquilo que eu acho. Grande playboy, essas 300 pessoas. É isso que eu quero dizer. Eu não acho é que tu, imagina, apaixonas por alguém de uma forma e amanhã vês outra pessoa, mas que aquela é que foi diferente. Não é bem assim que eu quero que tu expliques as coisas. Mas diz lá. Não. Eu concordo concordo em relação a ti, claro. Vai sempre haver aquela pessoa que nos marcou de uma maneira especial, que nós vamos ter sempre um carinho especial, vamos querer ver bem essa pessoa, apesar de não estar juntos com essa pessoa. Portanto, sim, eu concordo com o que estás a dizer, Eva. Portanto... A sério? Sim, eu concordo. Então, se não tivesse a concordar, pronto, tinha aqui um cubo de gelo que era o coração. Não, é que eu lembro na altura de tu dizeres que tu, quando gostavas mesmo de alguém, tipo a paixão, mesmo amor a sério, que era fácil tu sentir que aquela, por exemplo, imagina, voltando atrás, imagina que tu tinhas esse amor, imagina que esse alguém era alguém com quem tu não te devias relacionar. Eu lembro na altura de tu dizeres que para ti tinhas que ser racional ao ponto de mandar aqueles sentimentos embora. Não, e é impossível quando é amor verdadeiro. Tipo, eu acho que nós temos de, por exemplo, se eu sei que aquela situação é errada e que eu sei que aquela situação não é... Como é que eu posso dizer isto? Não é mais apropriada. Sim, se não é mais apropriada. E se vi que posso estar tanto a prejudicar tanto a mim como aquela pessoa no momento em que nós estamos juntos, eu defendo que o maior ato de amor que uma pessoa pode fazer por alguém é saber que a pessoa gosta tanto dela que é capaz de deixar partir. Mas isso é noutra situação. Isso é noutra situação. Mas eu posso também dizer neste caso que sim. Que nesta situação, que se eu vi que naquela situação em que estou envolvida com aquela situação está tão a prejudicar tanto a mim como aquela pessoa, a nível profissional, e que aquela pessoa, apesar de ser a pessoa mais feliz comigo, é para saber que do outro lado ela não está a surgir problemas, eu sei conseguir afastar para ver essa pessoa bem. Zé, quando o amor te bate assim à porta mesmo, ele entra assim todo escancar à porta, tu nem estás a contar com aquilo. Tu não ficas assim tão racional. Não, mas eu não posso estar a ter uma explosão de amor, porque depois quando isso me dá para o torto. Tu controlas, aquilo entra-te pela porta dentro, tu não tens tempo de ir lá ver quem é que está a bater, aquilo arranca. Portanto, tu na hora não ficas assim tão frio, pelo menos eu falo. Não, uma pessoa não fica fria, mas uma pessoa não pode não pode guiar-se 100% pelas emoções, porque depois... Mas, Zé, eu não te estou a dizer que tu tens que te guiar 100%, tu tens que ter... Uma pessoa não consegue ficar assim tão fria, então... Zé, eu não estou a dizer que tu tens que estar 100% a guiar pelas emoções, as pessoas têm que manter a consciência da pessoa que é, em que situação é que estão, tudo mais. Mas na hora, por mais que tu tenhas consciência, é mais forte que tu acabas por às vezes fazer coisas que quando estás apaixonado tu achavas que nunca na vida irias fazer. E as pessoas quando estão apaixonadas, por mais coisas que lhes apareçam à frente, elas vão sempre fazer o que for possível para estarem juntas. Eu não estou a dizer que o amor é lindo e toda a gente acaba junto, mas eu acho que as pessoas quando estão mesmo apaixonadas, elas tentam, pelo menos tentam. Não estou a dizer que se atiram logo de cabeça e estragam a vida em certas situações, mas
As pessoas não é assim tão lineares. É tu não, olha, Mas também não é assim tão de lado também. eu não estou a dizer que é, percebe? Eu não estou a dizer que é, até porque. Ouve, eu não estou a dizer que é, porque há muita gente que se apaixona e nunca fica junto. Nunca. Mas fica sempre com aquele. Quando bate, fica sempre ali com aquela coisinha com aquela pessoa. Agora, o que eu quero dizer é que eu não consigo ter essa visão tão fria de tu apaixonas-te muito, 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 mas sabes que aquilo é errado, então continuas a tua vida como se nada fosse. Isso eu não consigo Não perceber. consigo ter assim uma decisão tão emotiva, mas agora o Gonçalo pode falar, senão daqui a bocado o episódio todo, a intervenção do Gonçalo só tive uma ou duas vezes e, portanto, convém falar também. Não, isto foi tanta coisa que eu até me perdi no meio desta conversa. Porque eu nem muito bem a Queres um perceber. GPS? Diz? Queres um GPS? Opa, não. Prosseguindo, eu nem percebi muito bem qual era a posição do Zé, honestamente. Porque quando a Eva diz que. Ok, desculpa, eu ia-te explicar resumidamente a posição do Zé já de seguida. Então explica-me, se faz favor. A posição do Zé. A posição do Zé. Ele está deitado na cama e alguém entra-lhe assim pela porta, tipo, nem bate nem nada. E o Zé diz assim, epá, não, esta pessoa não pode jeito nenhum estar no meu quarto, então expulsa a pessoa do quarto e continua a dormir como se nada fosse. Pronto, é isto. Eu acho que vocês perceberam o que eu quis dizer. Não, mas eu só gostava de fazer era aqui lá está, aquela interligação que eu depois fiz nesse dia que fizemos essa conversa. Que foi ou seja, o Zé concorda com aquela coisa que o amor, pronto, não somos nós que escolhemos, não sei quem sei que mais. Sim. Pronto, mas eu só gostava de saber qual é que era a tua posição se isso acontecesse com uma pessoa, ou seja, imagina, tu há bocado estavas a dizer que não concordavas com a ideia do advogado com a cliente. Pronto. Imagina que tu és advogado e surge uma cliente e tu tens esse sentimento, tu sentes mesmo que é aquele sentimento que nunca sentiste até aquele dia, que aquela pessoa era a pessoa certa. A primeira coisa que tu farias era o quê? Mandar o sentimento embora. É isso? Não, eu diria assim, olha, primeiro eu focava-me no caso. Sim, pronto, isso não interessa. Pronto. É assim, depende muito da situação em concreto. Agora, eu não diria que mandava o sentimento embora. Eu diria que primeiro mantinha a calma. Ia correr para ela e a beijava e abraçava e íamos ao cinema e depois íamos jantar fora. Era logo a seguir. Não, mas o que eu estou a perguntar é, tu conseguias mandar esse sentimento agora? Quando estou a dizer mandar o sentimento agora, é tipo ver e tchau, não voltes mais, eu não consigo fazer isso. Uma pessoa, a pouco e pouco, manda o sentimento embora. Eu não estou a dizer que vai tudo uma enfiada abaixo. Então deixa-me fazer outra pergunta. E tu achas que conseguirias mandar esse sentimento embora? Por exemplo, eu não estou a pôr em causa, depois naquele caso de ter ganho, eu não posso, agora que tenho o caminho livre, já não tenho um dever obrigacional imposto por cima, já não posso ser melhor a pessoa. Imagina, todos nós sabemos como é que é a justiça portuguesa e estavas num caso que demora 4 anos para ser resolvido, ou 5, ou sei lá por quantos anos. E mesmo que ganhes o caso, há recursos e coisas assim, eu estou-te a perguntar se tendo em conta que é um caso deste, como é que tu mandavas esse sentimento embora? Porque não ias ficar à espera 4, 5 anos, digo eu. Conhecendo outras pessoas também. Conhecendo outras pessoas, distraindo também. Eu acho que. Lá está. O Pedro acho que não concorda com isso que o Pedro disse há bocado. Eu acho que o tempo é o melhor remédio para esquecer alguma coisa. Claro que eu posso sentir um sentimento, nem que seja aqui num canto ou de coração, um sentimento pelaquela pessoa. Claro que posso sentir sentimento pela pessoa. Mas eu acho que o tempo é a melhor situação. Eu acho isto. Agora estou a dizer, poderá acontecer essa situação do advogado? Pode acontecer. Pode não envolver nada do dever profissional dele. Pode não envolver nada do dever profissional dele. E a pessoa pode seguir em frente e pode ser muito feliz junto. Pode acontecer. Só que eu acho que numa situação profissional em que uma pessoa tem um dever de
um dever a cumprir, eu acho que, incluindo envolve questões financeiras e monetárias, eu acho que tem de pôr de lado um bocado. Ficar rouco. Tem de pôr de lado a situação. Tem de pôr de lado um bocado a situação do amor. Bem, Pedro, desculpa, se quiseres falar, fala, mas é que eu estou mesmo aqui com uma para mandar ao Zé. Ó Zé, tu há pouco disseste que tu baseaste o teu argumento na cena do Pedro dizer que o tempo cura tudo, ou seja, tu... Eu acho que o Pedro diz-me se eu estou errado. Imagina. Não, pera, imagina. Às vezes o tempo só piora. Tipo, como é óbvio, há as duas versões. Como é óbvio, tu tens aquela fase em que tu metes na cabeça que tens de esquecer a pessoa e o tempo vai resolver isso. Como é óbvio, não estou a dizer que isso não acontece e eventualmente irás conhecer outro alguém. No entanto, eu acho que na tua cabeça vais sempre te lembrar que gostaste daquela pessoa e lá está. É aquela coisa que ela estava a dizer, por mais que tu esqueças a pessoa, vai sempre haver aquela memória, aquele sentimento que na altura gostaste da pessoa, etc. Agora, eu não digo que o tempo também não... Eu acho que às vezes o tempo, por mais que tu saibas que não consegues estar com a pessoa, o facto de tu vês a pessoa todos os dias, o facto de tu falares com ela, passares um certo tempo com ela, mesmo que não seja no sentido de, ok, eu sei que não vai dar, na tua cabeça, no teu sentimento, no teu coração, tu vais estar a apaixonar ainda cada vez mais sem teres a noção disso. E chega a um ponto então em que tu vais ter de chegar então a outra fase e meter na cabeça que, ok, é desta vez que eu tenho mesmo de esquecer. Estás a ver? Eu acho que existem duas fases a nível de tempo, em que uma, tu chegas a um ponto extremo de gostar da pessoa sem te aperceberes e depois sim, metes na cabeça que tens de esquecer, o que não é fácil. Não sei se me fiz perceber, mas... Sim, acho que sim. Acho que as pessoas perceberam que estão-nos a ouvir, acho. O que estavas a dizer, Eva? Eu ia dizer mais ou menos o que o Pedro disse. Eu queria pegar naquilo que tu falaste, porque tu disseste que se te apaixonasses, que te afastavas e o tempo curava. Pronto, basicamente... Tentava-me afastar. Sim, pronto. E eu queria pegar no que tu falaste do tempo. Porque eu acho que realmente o tempo cura tudo. Eu digo o tempo, mas eu não consigo concordar que cura a 100%. Eu vou explicar. Isto depende da situação de vida de cada um, é verdade. Com o tempo a coisa atenua. Mas eu acho que, agora pegando neste caso particular do amor, eu acho que quando nós nos apaixonamos assim mesmo, o tempo é verdade que ajuda a atenuar a dor de tu não estás com a pessoa. E chega a um ponto até que eventualmente tu conheces outra pessoa e gostas muito dessa pessoa, mas eu acho que quando aquilo bate mesmo, eu acho que nunca chega a curar totalmente. Cura no sentido em que fica ali adormecido. Tu já não consegues perfeitamente viver sem acordar todos os dias a pensar naquilo. Já passas por coisas que se calhar no início lembras daquela pessoa e chegas a um ponto que já não te lembras. Ou seja, ajuda a curar nesse sentido. Mas eu acho que quando a coisa bate mesmo, aquilo fica só adormecido, porque vai estar sempre ali lá dentro algo, nem que seja uma pequenina porcentagem. É residual, fica residual. Mas vai ficar lá sempre alguma coisinha dentro daquilo. Portanto, eu não acho que o tempo curasse tudo nesse sentido, porque tu te apaixonasses, ainda por cima não te envolves com a pessoa, não tens tido, ficaste só naquela de e se eu tivesse? Então isso é que corrói mais, pelo menos para mim. Se tu nunca chegaste a ver se aquilo um dia podia dar ou não. Fica sempre aquele amor tipo por aquela... Sim, estou a perceber o que estás a dizer, mas tu dizes sempre que vai haver sempre aquela sensação, vai ser aquela coisa. Mas, e lá está, eu acho que pode ficar, por exemplo, quando eu cruzo com aquela pessoa na rua, vem-me dar de cima algumas coisas. Sim, vem de cima algumas coisas. Mas agora, eu não posso estar a relembrar-me constantemente isso se estivesse com aquela pessoa, porque assim a minha vida fica... Eu não disse isso, Zé. Não, eu não disse isso. O que eu quero dizer é que fica-te sempre alguma coisa lá dentro, no sentido de que tu gostas tanto daquela pessoa que não fica sempre alguma coisinha dessa pessoa dentro de ti. E então, ainda por cima, quando não tens nada com essa pessoa e não sabes o que é que aquilo poderia ter dado, quando te relembras dessa pessoa por alguma razão, ainda ficas mais com aquele sentimento de... Eu acho que... Não estou a dizer que acordas todos os dias a matutar nisso, eu não estou a dizer... Eu acho que quando tu não dás a hipótese, quando nem sequer tu conheces a pessoa e, tipo, por exemplo, quando cruzaste com aquela pessoa e foi tipo aquele... nem sequer daste com a pessoa, eu acho que isso ainda te prejudica mais. E eu acho que isso é uma coisa que tu tens de saber esquecer com o tempo. Porque
nem sequer há hipótese que vocês, se fosse aquela coisa, vocês conheceram, se vocês tiveram algo, vocês Às vezes apaixonas pelas pessoas, não precisas de estar tipo a conviver. Tu às vezes apaixonas, tu nem sabes porque é que estás a apaixonar, não precisas estar a conviver com aquela pessoa. Tu às vezes estás apaixonado e nem das conta. Mas tu estás a apaixonar e depois nem sequer terem o contacto, nem sequer falarem, nem sequer relacionarem-se, isso nem sequer vai adiantar, isso não adianta. Estou a falar, Zé, isso não é amor então. Uma pessoa que ouve, isso é paixão então. O amor constrói-se, tu não consegues tipo amar envolve muitas coisas à volta. Pronto, apaixonar. E tu vais sempre ter aquela sensação de apaixonar por aquela pessoa. Eu estou-te a falar naquele caso em que tu amas a pessoa mesmo. Agora, paixões... Sem nunca teres falado com ela. Olha, eu vou ser sincera, eu não consigo amar alguém que nunca falei com ela. O que eu posso sentir é atração, posso sentir interesse em conhecer a pessoa, mas eu não consigo estar totalmente perdidamente apaixonada assim só de olhar para ela. Porque amar tu tens que... envolve outras coisas. O que eu te quero dizer é claro que nós temos várias paixões ao longo da nossa vida. Tu não vais estar sempre com as pessoas todas dentro de ti, Zé. Eu estou a falar naqueles casos em que tu amas mesmo, é aquela pessoa que tu amas. Pronto, não estou a dizer que não vais amar outra, mas eu não sei se estou-me a fazer entender. Eu estou a perceber o que tu queres dizer. Basicamente é tipo construir uma coisa, por exemplo, tu conheces a pessoa, começas tipo a amizade normal com ela e tudo mais, tipo, começas a falar com ela diariamente, começas a trocar mensagens, a falar pessoalmente. Imagina, as pessoas, como é que eu tenho de explicar? Eu se calhar vou fugir um bocadinho aqui ao assunto, mas o que eu quero dizer é que até chegar ao amor, o amor envolve, não é só tu gostares da pessoa, assim, eu costumo dizer que isto é por fases, tu sentes atração por uma pessoa, ao pouco e pouco, Basicamente é uma atração não evolução. estou a falar só de outras coisas, é atração por aquela pessoa, pronto. Apaixonas por aquela pessoa, mas o amor vem depois, o amor constrói-se, não, quando tu constrói-se quando tu vês como é que a pessoa é, tipo defeitos, o feitio, e mesmo assim queres estar com aquela pessoa, é companheirismo, é amizade, é muita coisa que sem só tipo a paixão, tipo calor, tipo, não sei explicar, pronto, e eu estou a dizer, quando isso bate, é muito difícil, mesmo que não fiques com aquela pessoa, não ficas ali com alguma coisinha dentro, sempre. Eu acho que pode ficar com uma coisinha, agora que isso depois não te destrua a vida na sensação, no sentido em que te consuma diariamente, claro que não. Consome, porque quando tu amas, consome, ainda por cima depois, quando não consegues estar com a pessoa, mesmo que tu aquilo atenue com o tempo, vais andar um tempo a bater mal. Sim, mas tenho depois de saber para o meu bem psicológico e emocional e seguir em frente, não. Mas tu só te apercebes disso depois. Tu na hora não pensas. Exatamente. Nisso. Tu só percebes dessa cena de não sei quem foi melhor para mim depois. Agora, num momento em que tu estás focado naquela pessoa ou até mesmo em esquecê-la, até tu conseguires separar isso em certa parte, porque tu nunca vais conseguir separar a 100%, até tu conseguires separar isso, tu não vais conseguir dizer é o melhor para mim, ou foi o melhor para mim. Imagina, Pedro, desculpa, não sei se ias continuar a falar ou não. Queres acabar de falar? Não, eu não ia dizer mais nada. O que eu quero dizer é, imagina, Zé, então explica-me porque é que muitas vezes as pessoas continuam em relações tóxicas. E só no fim é que, depois de passarem por 30 mil coisas e de separarem, andarem pelos cantos, no final que ficam tipo mais sãs é que pensam, realmente aquilo estava-me a fazer mal, realmente foi melhor para mim, não sei o que. Isto tem a ver com muitas coisas. Não tens isto tem a ver com a questão psicológica da pessoa, isto tem a ver com o clima em volta das duas pessoas. Tem muita, no caso de uma relação tóxica tem muitas variantes. Não me deixaste de terminar. Isto foi um exemplo que eu dei para tu perceberes que nem sempre tu estás no teu juízo perfeito, nem sempre estás a perceber. Ou seja, tu não consegues pôr ali uma parede a separar o racional do emocional. Tu às vezes até sabes que aquilo está-te a fazer mal, mas tu na mesma. Sim, mas o que eu queria dizer é que, e pegando o caso, por exemplo, das relações tóxicas, há casos em que as pessoas terminam essas relações tóxicas e depois, nesse período de tempo entre acabar e esquecer, eles ainda podem tentar voltar. Essa pessoa ainda porque pode tentar voltar. O que eu estou a dizer, nesse caso, é que a pessoa tem de fazer um esforço e um sacrifício para conseguir seguir em frente, para conseguir... mas isso ok. Agora deixa o Gonçalo falar também sobre estes temas, que ele daqui a bocado não fala mais também.
Desculpa, eu estou a atropelar toda a gente. Vocês podem atropelar também, desculpa. Não, eu estava a gostar de ouvir, portanto acho que podes continuar. Tipo, mete-te no bife, deixa-me só assistir. Não, porque a opinião do Zé é fantástica. Não, é porque deixem-me só acabar isto, eu juro que eu não interrompo mais ninguém. É só porque eu não consigo. E eu falei de um exemplo, não estou a generalizar como o Zé. O que eu quero dizer é que Eu estou a dar o caso, eu não estou também a generalizar com uma relação tóxica à tentativa de reconciliar-se, não. eu quando peguei numa relação tóxica, eu peguei nisso para te dar um exemplo de que nem sempre tu estás nas tuas capacidades racionais tipo a 100% para tu perceberes, ou por exemplo, que aquilo está-te a fazer mal. Sim, e é claro. como imagina que aquilo acaba. Tu não consegues superar aquilo de um dia para o outro. Claro que pode haver uma recaída. E aí, se a pessoa perceber que realmente é uma coisa que está a fazer mal, claro que tem que tentar ter controle para não voltar a ceder. Mas às vezes, até tu chegares a um ponto de dizeres, não, realmente eu não posso voltar com aquela pessoa. Até tu, às vezes, até dizes isso, tens algumas recaídas pelo meio. Porque, lá está, tu gostas tanto daquilo que não estás tipo a ter forças para parar, por mais que saibas que está-te a fazer mal. Isto foi um exemplo que eu dei para conseguir-te fazer entender que nem sempre tu tens esse controle todo, porque é mais forte que tu. Não, tu não tens esse controle. Sim, eu não estou a dizer que a pessoa tem o controle de tudo. Não é tão fácil que vais, imagina, apaixonas-te por alguém que não deves e tens que meter na cabeça que não podes, então vais à tua vida. Não estou a dizer que vais meter. Não, o que eu disse é, uma pessoa tem de se apegar-se a pouco e pouco. Uma pessoa não pode. Então, se estiveres com aquela pessoa sempre, imagina que estás numa posição em que tu vês aquela pessoa diariamente. Por mais que tu queiras, às vezes aquilo só dá. Imagina que tu vês aquela pessoa quase todos os dias, aquilo, mesmo que tu tentes acalmar aquilo está sempre a vir ao de cima. Porque não consegues simplesmente reprimir. E se reprimes, tu morres. Não, uma pessoa reprime, uma pessoa não morre. Uma pessoa Vai, eu estou a exagerar. Não, mas sim, está. Pronto, uma pessoa quando. Não, uma pessoa quando está a reprimir isso, uma pessoa que está a reprimir isso, dá tempo ao tempo. Zé, mas não é assim. Eu acho que é só. Eu concordo que se dê tempo ao tempo em certas situações, agora noutras tu não podes dizer que em tudo tem que se dar tempo ao tempo. Depende. O tempo é melhor. Eu defendo, pronto, e já sei que. Mas essa ideia é correta. Sim. Essa ideia de dar tempo ao tempo e o tempo ajuda a melhorar as coisas, eu não estou por isso em questão. O que eu estou a dizer é que não acho adequado aplicar essas premissas sempre, porque não é assim tão linear, entendes o que eu quero dizer? Eu não consigo aplicar isso em todas as situações da minha vida, porque depende. Por isso é que tu, às vezes, quando tu falas destes assuntos, eu não gosto que tu digas as coisas de uma maneira bué, tipo, é assim, assado e assim. Porque não é, depende da pessoa, depende da situação, depende das circunstâncias da vida, depende da tua situação de vida, depende de tanta coisa que tu não podes simplesmente pegar num caso e aquilo assim acabou. Até o caso do médico com um paciente, desculpa, estou mesmo a acabar. Até o caso do médico com um paciente, tu não podes pegar num caso e meter o caso igual para toda a gente, porque vai ser sempre diferente para toda a gente. Senhor moderador, corta o microfone da Eva, se faz favor. É só isso que eu quero dizer, pá, bolas. Mas se eu não puder estar a falar de um caso, é com o risco de não poder falar de nenhum caso, porque todos os casos são diferentes, todos os casos têm as suas variáveis, e assim não posso estar porque depois pode sempre o risco de estar sempre a generalizar as coisas. Assim não posso falar de nada, porque todos os casos que vamos ter sobre determinadas situações, ainda por cima que envolvem o amor, vai ser sempre diferente, porque vai ser uma variável em que seja uma coisa pequenina que vai alterar sempre a situação para outra pessoa. Mas eu preciso ter uma base comum. Eu concordo nisso, mas é que cada exemplo que te dou... Quando eu estou a falar, eu tento falar como a generalidade das coisas. É claro que vai sempre haver coisas diferentes, é claro que vai haver circunstâncias diferentes, mas eu tenho que pegar num exemplo comum, num padrão, para conseguir ao menos falar. Zé, lamento te informar, mas nestas situações nunca há um padrão. Opa, mas eu assim não posso. Assim não pode não ter o assunto. Todos os temas eram diferentes e todas as situações eram diferentes e davam às situações. Zé, por isso é que nós estamos aqui a debater uma coisa em que nota-se perfeitamente as opiniões diferentes de cada um. Porque tu não podes analisar um assunto que não pode ser generalizado. Para falar do assunto, eu tenho que fazer uma comparação entre os vários casos. Tu neste caso tu vais falar das tuas vivências.
Lamento dizer-te, mano, mas tu aqui tu não consegues analisar um caso, tu estás a falar de acordo com aquilo que tu já viveste. Assim eu não posso estar a falar das outras coisas sem antes ter passado por elas. Mano, claro que posso. Assim não consegui falar de muitos outros assuntos. Eu consigo perceber e consigo pôr na situação em certas e determinadas circunstâncias. Zé, posso Assim não consegui falar sobre muitos temas. Zé, eu entendo o que tu estás a dizer. Eu não estou a pôr isso em causa. O que quero dizer é que neste assunto em específico, eu concordo, tu pegas ali numa situação e dês a tua opinião geral sobre aquelas tipo de situações. Eu percebo isso e concordo. O que eu quero dizer é que eu noto que a maneira como tu falas é como se fosse a única cena a fazer e a única cena que tem que ser feita, percebes? Se eu transmiti isso, então desculpa. Eu estou a dizer que no situação... Eu estou, no exemplo do advogado da cliente, estou a dizer que eu acho que devia acontecer assim, mas claro que não acontece assim. Há circunstâncias que não acontecem assim. Com o médico, com o paciente, quando acontece coisas de outra maneira, eu estou a dar a minha opinião sobre que eu acho que não devia acontecer, porque é que não devia acontecer e o porquê. Claro que no amor é sempre uma probabilidade, uma inconstância da vida, e claro que há sempre situações que nós não conseguimos controlar. É claro que há, a vida é cheia disso. Sim, mas eu peguei nisto porque o Gonçalo depois perguntou-te assim diretamente a tua posição, se fosse no teu caso, e tu sempre a resposta que dás é sempre aquela, como se aquilo fosse sempre aquilo eu primeiro disse, depende da situação, da altura, porque depende de tantas outras coisas, mas sim, disseste que se te aparecesse à frente, que tu sabias que aquilo era errado, então que tinhas de saber afastar e dar tempo ao tempo que aquilo passasse, ou não? Eu não consigo dizer que é assim, eu até posso dizer sobre outra coisa. Se me acontecesse aquilo, eu se calhar, eu fazia aquilo e aquilo e aquilo outro, mas uma pessoa quando se apanha não sabe como é que depois vai agir. Por isso é que eu pego nisto teu. Eu acho o que é que seria melhor para aquela situação. Claro que naquela situação em concreto, se eu tivesse depois, não sei, daqui a 20 ou 30 anos, naquela situação, claro que podia agir porque as circunstâncias eram diferentes e se calhar as circunstâncias... havia uma alteração, pronto, claro que havia uma alteração, mas o que eu acharia é que então tu serias capaz de ceder, Zé, à tua racionalidade e envolver-te emocionalmente com alguém que não deves? Farias? Farias isso, Zé? É assim por alto, depende da situação em concreto, eu não te consigo estar a dar uma resposta não fechas a porta de que não... Não fecha a porta. É que a maneira como tu falas parece que tens que fugir a 7 pés. Não tenho que fugir a 7 pés. Não tenho que fugir a 7 pés, mas eu não escolho essa possibilidade, mas claro que pode acontecer, uma probabilidade. Zé, deixa-me fazer-te... Gonçalo, estás aí? Estou aqui, sincera. Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta. Imaginando um caso concreto em que temos uma professora lá na faculdade que tu tens uma grande admiração por ela e sentes mesmo que que apaixonaste de uma coisa assim de outro mundo. Como é que tu irias reagir a isso? Ou como é que tu achas que irias reagir a isso? Claro que eu sei que tenho que perceber que é tipo uma situação inalcançável. Primeiro queria saber que isso era correspondível sequer. Porque eu não vou estar a lutar com uma coisa que não me leva a nada. Porque... Sim, mas isso já é outra questão. Estou a dizer imagina que é correspondido, pronto. Imagina uma professora qualquer que nós tenhamos. Sim, tá. Nós já tivemos. Eu acho que a situação seria muito complicada e lá está, também partiria muito. Eu gostava muito de envolver-me nesta situação, mas isto também já era com o fator meu, ter um envolvimento com uma pessoa, neste caso, muito mais velha do que eu. Porque lá está, isto também já é uma opinião de cada um, estás a perceber, Gonçalo? Todos estão quase na nossa idade. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, mas olha, só me estás a ajudar. O que tu disseste foi, posso ter percebido mal, que gostavas de te envolver com uma pessoa mais velha, é isso? Não, que eu não
que metia-me impressão envolver-me com uma pessoa muito mais velha do que o caso de um professor. É isso. Percebi mal. É isso. Isso já varia do meu gosto e da minha. Metia-me confusão, porque aquilo é a minha professora. O facto e depois a situação das notas. E depois a situação que estamos no meio académico, depois mais tarde as coisas sabem-se. Mas isso foi aquilo que disse há bocado, que as notas faz parte do professor. O professor é quem é seu profissional. Mas pondo de parte tanto o facto de ser correspondido ou não, e pondo de parte não, dizendo que é correspondido, e que seja uma professora que saiu do mestrado há 2 anos ao doutoramento e é regente de uma cadeira com 26 anos, por exemplo, 27, não sei, não é assim uma pessoa tão mais velha que tu, como é que tu reagirias? Opa, eu primeiro tinha de avaliar, eu acho que tinha de pensar bem porque acho que é uma situação complicada, eu acho que tinha de falar muito seriamente com aquela pessoa acerca de que é isto, que é nesta situação e nesta variável toda, vale a pena, será que vai dar para a frente, conseguimos ou não conseguimos, e eu acho que é uma situação do momento, eu acho que tinha de ver muito, se aquela pessoa, eu acho que era uma conversa muito a sério que eu tinha de ter com aquela professora para conseguirmos perceber se aquilo era possível ou não. Zé, mas tu ao ponderares com essa pessoa, desculpa Gonçalo, é rápido, mas imagina, tu ao ponderares com aquela pessoa se era possível ou não, tu já estavas a ceder ao teu emocional e a perceber se era possível naquela situação aquilo acontecer. Mas eu para conversar, eu depois tenho que ter aquela conversa com aquela pessoa, também estou a ceder ao meu racional, porque eu sei que a situação é demasiado é uma situação complicada e que não houver só lado emotivo com a pessoa e se envolve sempre outras coisas à mistura. Sim, mas aí é como toda a gente, quando se apaixona e está numa situação assim, tem uma cabeça normal, quando estão os dois apaixonados, tem que ver, olha, vamos ver se isto é possível, se não é, e por essa razão muitas vezes não acabam juntos. Mas tu ao já teres essa iniciativa de ver se é possível, ou seja, abris a portinha de que vamos lá ver se apesar desta confusão toda a gente se desenrasca aqui no meio, já estás a ceder ao teu lado emocional, não estás a pensar isto não pode ser, vou já mandar embora, percebes? Opa, eu vou dizer-te, diria 80-20. 80%, eu sei que na vida não recebes pela probabilidade e não, mas eu estou a dar um exemplo de que o caso que podia ser, o que podia acontecer era que as diferenças eram tão grandes que não ia resultar e face às pequenas hipóteses de poder resultar. Sim, Zé, mas por isso é por isso que muita gente não consegue estar junto. Não estou a falar agora neste caso específico. Na vida, às vezes as pessoas encontram-se em certas situações que não conseguem ficar juntas, mas aí as pessoas já percebem, mas estão a ceder ao lado emocional de ver se mesmo assim conseguem ou não. Há muitas pessoas que gostam e nunca chegam a ficar juntos. Não, eu tenho que seguir ao lado racional para saber que não consigo ficar junto com aquela pessoa, porque se não seguisse ao lado racional, eu ficava junto com aquela pessoa e depois as implicações seriam más. Não estás a perceber o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que tu simplesmente não olhas para aquela situação e pensas isto é errado, isto não vai dar, isto vai criar problemas, então vou-me afastar. Outra coisa é tu olhares para a pessoa e pensares, ok, isto é errado, pode dar problemas, mas vamos só ver se a coisa pode funcionar de alguma forma. Tu, quando já tomas esse passo, é porque já estás a ceder um bocadinho à parte de vou ver se consigo, e se conseguir, então continuamos. Agora não estou a falar do caso aluno, professor específico, estou a falar em geral. Depende de caso para caso. Pronto, depende, mas não estás tipo logo a dizer isto é errado, isto não pode ser, isto vai ser muito complicado, então vou reprimir, vou... Na minha cabeça pode estar a passar esses pensamentos todos. E passa esses pensamentos todos, mas pronto. Depois... passa em todas as relações, quer seja muito complicado ou pouco complicado, passa sempre. Se resulta, se não resulta, o que é que havemos de fazer, o que é que não havemos de fazer. Depois uma pessoa com esses pensamentos tem sempre a tendência de não se apegar tanto. Mas tu apegas, não, Zé, tu apegas de qualquer maneira, mesmo que tu não possas ficar com aquela pessoa que gostas, apegas. Sim, mas apegas pouco ou muito, depende da situação. Não, eu estou a falar quando tu gostas mesmo, ou quando tu gostas mesmo, apegas muito. Sim, tu apegas muito, mas depois tens de saber que não coisa, por isto, por aquilo e por outro. É coisas, é.
Isso já é diferente. Há pessoas que se apegam muito e não podem estar juntas e não estão, não é? Porque, imagina, era muito fácil se nós nos apegássemos muito a uma pessoa e isso fosse sinónimo de ficar ao pé dela. Ui, estávamos todos no país da vida. Olha, Romeu e Julieta. Olha, então. É verdade, olha, as pessoas quando estão apaixonadas fazem coisas malucas. Mas pronto, vamos lá também a voz, aos nossos outros parceiros, não é? Que eles estão a reprimir a sua palavra por nossa causa. Exatamente. Eu pelo menos eu concordo bué com o que a Eva está a dizer. Não estou a dizer que o Zé não tem o seu lado de razão, como é óbvio que tem, mas eu concordo bem com a Eva. Tipo, eu acho que é bem complicado afastar-te assim tão rapidamente da situação. E acho que o exemplo que vocês estavam a dar, pronto, a Eva neste caso, do Zé, por exemplo, da situação de professor-aluno, está já a abrir a porta, ele já está a abrir um bocado o seu lado emocional. Portanto, eu acho que. Eu nem sei bem o que é dizer, sinceramente. É que vocês disseram tanta coisa que eu até tu. Olha, Gonçalo, sim, já, Gonçalo. Deixa-me só pôr aqui um caso, só para eu ver aqui a tua posição, Zé. Imagina, tu há bocado estavas a falar do amor quando não é correspondido. E imagina não. Ao meu ver, quando não é correspondido, e tu gostas imenso daquela pessoa, já a conheces há alguns anos, sei lá, eu penso que seja mais fácil, lá está, o esquecer, entre aspas. Sim, é mais fácil. Sim. Pronto. Concordas com isso? Ou achas que esquecer é mais fácil das duas formas? Não, eu acho que quando não é correspondido, esquecer é mais fácil. E as pessoas que não fazem esforço para esquecer ainda prejudicam-se bastante emocionalmente e psicologicamente. Agora, quando não é correspondido, é claro que é mais difícil afastar-se. Claro. Sim, mas eu estou a falar em termos de quando é correspondida e que uma relação profissional. Estás a dizer quando não é correspondido, exato. Eu estou a fazer a diferença entre quando é correspondido e quando não é, mas imagina, quando é correspondido profissionalmente e quando não é correspondido, mesmo que não seja profissionalmente. Ou seja, tu queres esquecer uma pessoa porque a pessoa disse que não queria nada contigo, mesmo que fosse uma amiga tua, sei lá. Sim. E tu achas que é fácil de esquecer porque não é correspondido, certo? Tem de ser esquecível, sim, porque não fala em nada, não vai dar em nada. Pronto. Não é correspondido, sim. E agora, se for correspondido e há ali uma relação profissional, tu achas que também continua a ser fácil de esquecer ou não? Não. Mas conseguias? Com o tempo? Sim. Totalmente. Se residualmente senti alguma coisa, residualmente, sim. Pronto. Era só isso. Pegando agora nessa cena que o Gonçalo estava a falar de não ser correspondido, pronto, imaginando, por exemplo, um de nós gosta de alguém e sabe, confronta a pessoa, diz que gosta dela, não sei o quê, leva a famosa barra, né? A tampa, mas no entanto sabe que aquela pessoa não está interessada em mais ninguém. Acham que vale a pena continuar a lutar durante mais um bocado com essa pessoa? Pode ser que as coisas que haja uma troca de opinião da outra pessoa, ou acham que não vale a pena estar a lutar por aquilo? Eu acho, Pedro, que é muito depende. Imagina, há pessoas que dizem que não, dão a tal famosa barra para ver se é mesmo sério. Ou seja, para fazer-se difíceis. Exatamente. E eu não condeno. Porque imagina, se dizes que gostas de uma pessoa e a pessoa diz que não e tu também não insistes, se calhar também não gostavas assim tanto. Porque se gostasses assim muito, insistias, percebes? Portanto, pronto, esta é a minha opinião, pelo menos. Imagina, já me aconteceu eu levar a barra pela primeira vez e passado acho que nem um mês, consegui dar a volta à pessoa. Eu não sei se a pessoa me deu a barra de propósito ou não, nesse sentido que estás a dizer, atenção. Sim. Mas que eu pelo menos continuei a insistir e pelo menos eu, na minha perspectiva, consegui dar a volta à pessoa porque pensava que ela não gostava de mim, estás a ver? Eu nunca cheguei ao fundo da questão saber se de facto levei a tal barra ou tampa com esse sentido que estavas a dizer ou não, mas eu pelo menos eu acredito que vale a pena insistir durante mais um bocado
até pelo menos haver algo que te diga de facto, por exemplo, tu descobriste que a pessoa gosta de outra pessoa. Eu acho que até lá, eu acho que pelo menos vale um bocado, vale a pena insistir mais um bocado. Até tu é, Vitor. Assim, eu realmente estava a pensar naquilo que o Pedro estava a dizer. Porque eu acho que realmente vai depender, em primeiro lugar, da amizade que essas pessoas têm. Estás a falar entre amigos, Pedro, é isso? Sim, imagina eu começar a gostar de ti ou assim, tu Ai, dás-me não, barra, desculpa. Pá. Vai sofrer uma tampa. tu dás-me Não, uma ok, pronto, tampa. era só para ter isso em mente Sim, tipo, agora. imagina, começamos com uma amizade, mas tipo, nasce algo do meu lado, estás a ver? Ok, o que eu acho é que eu concordo com o que vocês disseram assim. Imagina, depende das pessoas em questão, assim, da amizade que têm, depende. Lá está, essa situação que vocês falaram da pessoa dizer que não, para se fazer um bocado difícil, não sei o quê, mas também pode haver o caso em que, imagina, vamos pôr essa questão entre mim e ti, vamos pôr. Imagina que tu começavas a gostar de mim e tu declaravas-te a mim. E eu digo, não, vamos imaginar que isto acontece e vamos imaginar que eu realmente não quero. Eu, com o passar do tempo, até posso começar a olhar para ti com outros olhos depois daquilo e se calhar até começar a achar-te piada também, por exemplo. Também já vi casos assim a acontecer. Também já vi casos de realmente dizerem que não, porque realmente aquela pessoa para eles é uma amizade tipo pura e não conseguem olhar para aquela pessoa daquela forma. Outras vezes também realmente acontece fazerem-se um bocado assim mais difíceis e dar aquela assim para trás para ver se a pessoa realmente gosta e vem atrás. Portanto, eu acho que isso vai depender muito das pessoas e da amizade que as pessoas têm. Percebes? Mas é assim, como é que eu ia dizer isto? Eu acho que também grandes amores que às vezes acontecem partem também de uma boa amizade. Portanto, se Eu acontece é concordo, porque eu concordo. algum deles, sei lá. Eu A concordo com situação, isso. a situação da amizade pronto, é outra questão que também é bastante interessante. Sobre a situação que o Gonçalo abordou, eu acho que fazer-se difícil, pá, depende bastante da situação em causa, mas eu acho que eu não consigo imaginar, tipo, se uma pessoa disser que eu sou levar uma tampa de alguém, eu tenho e depois aquela pessoa, e depois aquela coisa da pessoa se testar, para a pessoa, para a outra pessoa também testar se aquilo que eu sinto é mesmo a sério ou não é. Opa, eu acho que isso é, como é que eu ia dizer? Isso aí está o risco de generalizar também. Acho que é demasiado frio. Eu acho que isso é tipo eu acho que é um joguinho. É assim, Zé, eu não Não vale a pena, que eu acho que não deve, que eu não concordo com esse joguinho. Porque se aquela pessoa também sente a mesma coisa pela outra pessoa e está só a fazer isso para testar a outra pessoa, eu acho que na minha opinião, é uma estupidez, porque eu acho que está a complicar uma coisa que é complicada por si só. Eu É concordo, assim, eu também concordo com isso. Eu acho que é um bocado ridículo da outra parte estar só tipo numa teste. Mas também, ao mesmo tempo, Eu não sou muito de concordar com isso do teste e de se fazer isto difícil. Eu vejo sempre isso com mau olho, porque se a pessoa também gosta e só está a fazer isso mesmo para fazer uma prova, opá, eu acho que não vale a pena. E ainda revela um bocado mal o lado daquela pessoa, na minha opinião. é assim, ó Zé, eu concordo com isso. Eu não sou muito dessa cena dos joguinhos, também não gosto muito. Eu acho que às vezes as pessoas complicam o simples e depois acabam por só criar Exato. problemas. Mas é assim, também eu não gosto quando as pessoas fazem isso de dizer que não, ou assim, para ver se a pessoa vem atrás e coisas do género, eu também não gosto. Mas imagina, às vezes também mete um bocadinho de pica se a pessoa se fizer um bocadinho difícil, não é andar ali a brincar com a pessoa e a meter-lhe logo que não, mas às vezes, e nem andar a fazer joguinhos, mas às vezes torna-se interessante a pessoa, ao mostrar interesse, também não fazer-se assim só um bocadinho, não dar logo assim tudo. Sim, Às estou a vezes um perceber. bocadinho difícil nesse sentido. Sim. Agora, isso eu não condeno, eu acho que isso até fica engraçado. Pá, sim, depende da situação. Depende da pessoa, porque às vezes as coisas acontecem tão naturalmente entre duas pessoas que nem é preciso nada disso, a coisa simplesmente acontece. Sim, exato. pá, e agora puxando uma coisa. Eu, Diz, Ok, Gonçalo. exato.
Eu só ia dizer que eu, quando puxei essa coisa do dizer que não para testar, eu não quero dizer com isso que concordo ou que gosto, nem nada disso. Portanto, é só para deixar de ter, apenas conheço um caso assim e pronto, acredito que haja pessoas que façam isso. Sim, sim, claro, sim, isso há. Isso há. Pronto, pegando. Diz. Eu queria pegar uma situação em que estavam a dizer que o Pedro disse que uma boa amizade pode dar, Era pode isso que eu ia dizer. dar aso a um relacionamento. Eu queria saber a vossa opinião, se vocês acham que uma boa amizade pode dar um bom relacionamento ou ou um relacionamento pode destruir uma boa amizade. Porque há sempre aquele perigo que as pessoas acham quando se envolvem com alguém que podem estar a dar cabo de uma boa amizade e depois acabam por escolher. Mas vamos nós mantermos uma coisa boa que é a nossa amizade do que estarmos a envolver-nos com uma coisa que é uma coisa sentimental, mais sentimental ainda, que depois, que se nós acabarmos, pode destruir a nossa amizade. Porque depois as pessoas não podem não ter aquela com maturidade e consciência de distinguir, isto foi o nosso relacionamento e agora podemos ser amigos outra vez. Pá, o que é que vocês acham? Eu não concordo com isso, porque se não experimentarem, não sabem se ia dar bem ou se ia dar mal. Portanto, não concordo com essa coisa de vamos ficar só amigos para não estragar a amizade. Pronto, não concordo. Agora, em relação ao facto de dois amigos terem uma relação, eu acredito que seja uma vantagem. Primeiro, porque já se conhecem, e acredito que haja mais probabilidades de vir a correr bem do que propriamente que seja com uma pessoa que conheceram do nada e que, pronto, simplesmente enquanto estão ainda a conhecer já estão quase na relação, ou então já estão mesmo na relação. Pronto, era esse o tema que eu também ia pegar, ainda bem que foste tu por casa. Eu vou ser sincero, eu não concordo muito com a cena do amor propriamente à primeira vista. Eu acho que uma boa relação, ou, pelo menos eu nunca me aconteceu apaixonar, por exemplo, à primeira vista. Todas as vezes que eu me apaixonei por alguém, ou comecei a gostar de alguém, ou whatever, foi sempre a partir de uma base de uma boa amizade. Eu acho mas não. Sim, mas antes de continuares, tipo, se tu não fosses comigo com alguém, se tu começasses a conhecer aquela pessoa e não fosse com o intuito de amizade e foi com outro intuito, isso não conhece, isso ainda não tens a base da boa amizade. Mano, imagina, eu pelo menos eu sou uma pessoa, e já reparei nisso em mim, eu sou uma pessoa que se apaixona muito pela relação que eu vou tendo com a pessoa, ou seja, não propriamente pela aparência da pessoa, mas pelo facto, pelas conversas que eu tenho com a pessoa, por exemplo. Eu sou uma pessoa que se apega bem tipo a mensagem que troco, aos momentos que estou com ela, tipo a evolução em si, e acho que quando tu conheces a pessoa, eu acho que quando tu começas a construir uma boa amizade, eu acho que se forma uma base brutal para mais tarde poder envolver para alguma coisa mais. Portanto, eu acho que uma boa amizade, na minha opinião, na minha perspectiva e daquilo que eu já experienciei, eu acho que uma boa amizade inicial, uma amizade forte, pode ser a base para um bom relacionamento. E também não concordo com a cena de não vamos experimentar para não estragar a amizade. Eu acho que, como o Gonçalo disse, eu acho que independentemente de eventualmente por algum motivo triste a amizade estremeça ali um bocado, eu acho que é bom tentar para ver se realmente dá, porque pode ser ali que tu encontres, quem sabe, o amor para o resto da vida, ou mesmo que um dia se separem. Pode acontecer nunca mais ser amigo com aquela pessoa também. Mas eu acho que uma boa amizade não se vai acabar, a não ser que seja uma coisa muito grave no relacionamento, calma, a não ser que seja, por exemplo, uma traição, pá, eu não ia desculpar propriamente uma traição. Aliás, eu nem entre amigos sou aquela pessoa que perdoa propriamente uma traição, quanto mais num relacionamento amoroso. Agora, por exemplo, imagina que as coisas não estão a funcionar bem porque, pá, ambos os feitios das pessoas não estão ali a ligar bem, independentemente de tu gostares muito da pessoa, vês que está ali qualquer coisa e por algum motivo acabam. Eu acho que a amizade não se vai perder só porque não se deram bem num relacionamento amoroso, estás a ver? É a minha opinião. Evita. Diga-se o que você entenda. É assim, eu faço das minhas palavras as dos meus dois caros colegas
Gonçalo e Pedro. Sem tirar nem pôr. Porque eu realmente não acho que essa cena de não vamos experimentar, para aquilo pode estragar. A cena é que se tu gostares mesmo daquela pessoa, vais ficar sempre lá dentro. E se eu tivesse experimentado? Então eu acho que vale a pena experimentar, porque como o Pedro disse, aquilo pode estar ali, o amor para a tua vida, tipo, tu não sabes. Então eu acho que as pessoas devem, se gostam e percebem. Mas também quis uma amizade para a vida. Sim, Zé, A mas cena é, quem é que imagina. te garante que vai ser uma amizade para a vida? Quem é que te garante que à pala de tu não tentares com essa pessoa, tipo aquela cena de vai, não vai e acaba por não ir, quem é que diz que isso não fica ainda mais awkward a nível de amizade? Não, mas Continua. continuando. Portanto, primeira parte é essa. Eu acho que essa cena de não ir porque isto e aquilo, eu acho que não sei, não concordo. Acho que as pessoas devem ser tiradas de cabeça se gostam e acham que vale a pena tentar. Isto porque também, vai agora para a minha segunda parte, eu acho que, foi como eles disseram, às vezes uma boa amizade já está na base para teres um relacionamento que te dure. Porque imagina, eu há bocado falei do amor. Que para mim as pessoas não estão logo ali a amar-se. O amor constrói-se, é amizade, é companheirismo, é tu já sabes os defeitos das pessoas e mesmo assim querer estar com elas, envolve muita cena. E às vezes as amizades ajudam a construir isso, porque tu ali já tens montes de características e fatores que às vezes demoram bué tempo um casal que se conhece assim à toa a ter, e tu ali já tens aquilo. Então tu até para partir para tentar se aquilo pode dar ou não com aquela pessoa, tu já tens mais ou menos noção como é que aquela pessoa é. Isso, não sei se me estou a entender. Portanto, eu acho que a amizade já é também um fator assim, benéfico para aquilo dar. Aliás, eu acho que há mais chances de uma amizade assim, de tornar-se amor. Duas pessoas se conhecerem e aquilo de ficar. Acontece, mas acho que. Zé, o que é que está a acontecer? Mas pronto, eu acho que isso. Até porque, olha, eu costumo brincar. Tu que se te apaixonares por um amigo teu, é a melhor cena que vos pode acontecer, porque imaginem, vocês não têm que passar por aquela porcaria dos dates, não têm que vos estar a falar das vossas cenas, não têm que se sentir awkward por aparecerem de uma determinada forma. Aquela pessoa já vos viu todas as partes. Isso é verdade. Aí tu já estás tão habituado a estar com a pessoa que. Eu não tenho paciência de ir a um date e estar lá, olhar a minha família, isto e aquilo. Opa, sim, se deve fazer, eu faço. Mas é tão mais fácil porque ali alguém já te sabe, já sabe os teus tiques e não sei o quê. Portanto, está ali mesmo a jeito, já não é preciso mais nada. Está ali mesmo a jeito, é mesmo aquilo. E pronto. Mas, Pois. O que eu acho é que é uma questão complicada. Eu, na minha opinião, eu acho que pode... Zé, peço desculpa, Zé. Deixa-me só dizer mais uma coisa para acabar o meu raciocínio, que eu só não tenho conta, é mesmo muito rápido. Mas está a tirar-me do palco enquanto estou a falar. Tira. É muito rápido. E eu não acho que só porque te imagina, tu relacionas com essa pessoa e aquilo acaba, isso não é sinónimo de que aquilo nunca mais vais voltar a ser amigo daquela pessoa. Vai estar um ambiente bastante awkward com aquela pessoa. Não, eu acho que no início, até porque eu falo por experiência própria, no início é estranho. Tu tens que fazer, entre aspas, o luto daquilo. Mas com o tempo, mas lá está, essa relação veio com uma amizade forte. Aquilo depois não resultou, mas aquele sentimento de amizade ficou lá e não resultou por motivos da vida, não foi nada assim mau. E aquelas pessoas voltaram a ser muito amigas outra vez. Portanto, vai demorar um bocado que até isso voltar a acontecer. Não, demora sim. A situação vai ser constrangedora. Não é e já não vais ter a mesma complicidade que tinhas com aquela pessoa não, que você ser um amigo. Isso é mentira. Porque tu às vezes, tipo, imagina. Tu tens que passar por um período que realmente tens que fazer a superação de que aquilo já não é um relacionamento. Precisas do teu tempo. Não acabas, já és melhor amigo da pessoa ao outro dia. Precisas do teu tempo, mas com o tempo, quando as pessoas são mesmo amigas e têm um carinho já antes da relação, é muito difícil, se aquilo acabar por um motivo tipo banal, pronto, que não deu, a pessoa não se dar. E isso te garanto que as pessoas voltam a ter confiança se a coisa for... Ou não, é para tu, nesse caso, estás a generalizar um bocadinho a situação também. Própria, percebes? Não, também estás a generalizar. Não estou a falar que vai depender e pode acontecer. Não digo que aquilo não volta a ser o mesmo, porque muitas vezes volta. Ou não. Opa, continua lá a falar, vá, não me chateias. Eu sou da opinião que eu acho que não... Pronto, vou ser mal defeito outra vez. Eu acho que não se ficar por em causa uma boa amizade
Eu acho que pode estar a pôr em causa uma boa amizade. A situação depois, como a relação termina, as pessoas não vão ser amigas como eram de antes, a situação vai ser constrangedora e vai demorar muito tempo a situação voltar a se normalizar e pudessem voltar a ser amigos como era de antes. E vai sempre haver aquele sentimento de que as coisas não deram certo entre nós. Portanto, eu acho que depende da situação, depende do grau de amizade que aquela pessoa tem com a outra. Eu acho que a pessoa tem de dizer se não pode compensar ou não tentar. Eu sei que vocês vão dizer que não concordam, que depende, que nessa situação a pessoa não pode escolher, uma pessoa tem de seguir em frente. Malta. Eu acho que assim, a amizade, eu acho que uma boa amizade às vezes não se troca com um relacionamento. Então, basicamente, voltamos à situação tipo, ainda do médico-paciente, que é, basicamente, tu não te relacionavas, basicamente, tu não te ias relacionar com uma pessoa que seja tua amiga, é isso? Quer dizer, se fosse uma coisa mútua, tu gostasses da pessoa, mas só porque tens uma amizade forte com ela, não ias tentar? Pedro, eu acho que essa pessoa tinha de... Eu acho que a pessoa tinha de pensar muito bem se aquele relacionamento valia a pena, uma amizade muito boa que a pessoa tinha com outra pessoa. Pedro, eu acho que a pessoa tinha de pensar bastante se aquilo valeria a pena ou não. Eu posso fazer uma pergunta, por favor? Deixa-me fazer uma pergunta. Não, mas a amizade vai ser diferente da relação do médico e Eva vai dizer mas essas situações não são isso. Não é isso. Posso só fazer uma pergunta a ti, Zé? Então qual era a pessoa ideal com quem tu te devias apaixonar? Porque se não é uma amizade que tu já tens confiança com a pessoa e já tens ali algum carinho por aquela pessoa. Não pode ser uma amizade. Também não pode ser uma pessoa que te apareça assim numa situação complicada da vida. Então, qual era a pessoa ideal para ti que tu dizias? Uma pessoa que eu vou conhecendo e depois... Tu vais conhecendo uma amizade, uma pessoa que tu vais conhecer. Não, mas aquela questão, a questão é que já tens aquela pessoa lutada como amigo. Não, só te consigo ver como amigo. Imagina que Eva, tu gostas de mim e dizes assim, Zé, eu gosto de ti. Eu não consigo ver-te da mesma maneira que tu, porque eu só te vejo como amigo, como amiga. Mas isso não é correspondido, isso é diferente. Mas às vezes há amigos que se apaixonam. Claro que há amigos que apaixonam-se, mas eu acho que... Ias tipo reprimir de novo? Então, mas que raio? Se fosse o teu melhor amigo, o teu best friend forever. Então, e tu achas que num relacionamento tu também não tens que ser como se fosses quase o melhor amigo daquela pessoa? Não tens de ser o melhor amigo daquela pessoa, mas eu acho que... Então, e para isso não tens de construir uma boa amizade, um amor, tipo, não é só andares tipo, a fazer coisas de casais. Mas eu só... Zé, muitas das vezes, tipo, a química aparece em tu das contas. Às vezes, situações e coisas que tu fazes com a pessoa só por fazer, já é um sinal que, tipo, que aquilo poderá dar alguma coisa e tu às vezes estás com a mentalidade que se calhar gostas da pessoa e chegas a um ponto em que, tipo, tu percebes que gostas dela e que a outra pessoa gosta de ti e por que não tentarem? Se for uma amizade muito forte com aquela pessoa, eu acho que pode estar... Eu acho que... O amor acontece e pode voltar a acontecer. As amizades às vezes são coisas que constroem-se para a vida e uma coisa que se tem para a vida. Eu acho que é uma coisa bastante... Eu acho que arriscar bastante porque há aquela sempre que diz que os amigos são para a vida, os relacionamentos e os namoros vêm e voltam. Primeiro, isso das amizades para a vida também tem o que se lhe diga. Tu vais sempre ganhando e perdendo amigos ao longo da vida. E segundo... Sim, mas há sempre aquele amigo, há sempre então é quem te garante que também não é aquela pessoa que vai ser para o resto da tua vida. É que tipo essa cena dos relacionamentos, tanto em amizades como em relacionamento amoroso, pode terminar como pode durar uma vida inteira. Eu acho que é demasiado arriscado essa coisa. Eu acho que é demasiado arriscado. Eu acho que pode estar a pôr em causa uma amizade... Mano, é que tu pela tua lógica tu nunca vais encontrar a pessoa ideal para ti. Vou encontrar assim para a pessoa, vou assim, mas não é aquela pessoa que eu tenho um apego de amizade tão forte com aquela pessoa. Pode ser um amigo que eu falo às vezes. Posso colocar uma questão? Força. Então, olha lá. Imagina que tu tens uma amizade muito forte com uma pessoa. Uma confiança brutal. Imagina que vocês sentem isso um pelo outro e calham, por acaso, um e outro apaixonar-se. O que é que tu queres mais, Zé? Diz-me só, por favor. Tipo, cada um eram milhões. Há casais que às vezes estão juntos bué anos e não chegam a ter cumplicidade. Tipo, se tens um amigo que tens bué confiança e gostas bué daquele amigo e calham os dois a apaixonar-se, o que é que tu queres mais da tua vida, Zé? Por favor, responda-me. Mesmo é que vocês já estão tão habituados tipo, aos defeitos, às cenas um do outro. Eu acho que depois...
eu acho que a situação da amizade é. Eu fico com medo que depois aquilo nós acabemos, porque há sempre uma pessoa podem ser incríveis uma para a outra, mas pode estar sempre Mas e pode ainda tens que arriscar, não podes deixar de fazer nada. Se aquilo acaba, pode acabar, mas se não experimentaste, tu não sabes. Eu prefiro ter uma boa amizade, uma amizade incrível com aquela pessoa. Mas essa amizade também pode acabar, por alguma razão. Também. A probabilidade que as pessoas acabarem e depois não estarem a ser amigos Então, é Zé, então deixa-me ter-te esta situação. Tu gostas da pessoa. A pessoa gosta de ti, mas tu metes na cabeça, porque não queres estragar a amizade, de te afastares. Como é que tu vais manter a amizade se ao mesmo tempo estás a tentar afastar do outro sentimento? Eu consigo. Mas são cenas diferentes porque Não são cenas diferentes. Tu podes... Diz, Gonçalo. O mais provável aí de acontecer é até a outra pessoa ficar um bocado... Imagina, nós temos tanto esta complicidade, somos tão amigos e não sei o que é que ele quer mais. Lá está aquele pensamento que a Eva estava a dizer. Portanto, eu até acho que a pessoa é capaz de ficar chateada contigo se tu andas sempre a dizer não porque quer manter uma amizade, Eu dizia assim, se isso acontecesse, eu dizia, desculpa, eu só te consigo ver como amigo. Mano, acontece assim, não sei. Então, mas tu vês a pessoa de outra maneira, porquê que não tentas, meu? Tipo, qual é assim? Porque às vezes eu penso assim, e se nós acabarmos, a amizade que nós tínhamos nunca vai voltar a acontecer da mesma maneira. E eu não quero estragar essa amizade. Zé, tu vais acabar por estragar a amizade de qualquer maneira. A cena é essa. Ou é porque a pessoa percebe e afasta-se porque está a ver que também não consegue estar contigo e ela própria tem necessidade de se afastar. Quando sejamos ser melhores amigos e as pessoas continuarem a seguir a sua vida. E ela apaixonou-se por outra pessoa, apaixonou-se por outra pessoa e continuamos a ter uma cumplicidade muito forte porque somos amigos. Isso é o que tu dizes agora. Tipo... agora, pá. Isso é a mesma coisa que eu ter um relacionamento com uma pessoa que foi minha amiga, acabámos e depois passado um tempo voltarmos. Vai haver sempre um momento em que tu te vais afastar da pessoa porque não há aquilo que vocês querem. Eu acho que continuamos a ser. Eu acho que continuamos a ser. Eu não estou a dizer que não voltam a voltar, mas vai haver um momento em que vocês vão ter de se afastar. É que tu, pela tua lógica, tu nunca vais encontrar a pessoa certa porque vais estar sempre com alguma cena na cabeça de medo, de receio, que não te faz arriscar, Zé. E eu acho que tu, nesse aspecto, deves mudar a tua mentalidade. Desculpa que te diga. Encontrar uma pessoa desconhecida, irmos conversar, ter que traços em comum, combinar os dates que a Eva estava a dizer. E não estás a criar, no fundo, uma espécie de amizade, estás a conhecer, estás a coisar, então... Mas ela não é a minha melhor amiga, mas a pessoa não é a melhor amiga. Tu queres alguém contigo que não seja um dos teus melhores amigos? O que é que tu queres ao teu lado, então? É que, tipo, tecnicamente, a pessoa com quem tu vais estar vai ser melhor amigo. A pessoa que tu... Como é que vais explicar? Eu não estou a dizer que há namoros e há melhores amigos. Então o namoro é o quê? É uma pessoa só para ir dar umas voltas e tens uma casa? Então calma, pela tua lógica... Não, Zé, pela tua lógica, tu arranjas ali alguém só para procriar, então, está não, pela tua lógica, todos os meus melhores amigos são os possíveis candidatos a namorar. Eu não disse que era porque acontece são possíveis candidatos a namorar eu não disse isso. Não, eu disse que se acontecer apaixonar-se por um melhor amigo ou por um amigo mesmo muito forte, ou até um amigo, tens ali já uma boa base para que aquilo dure. Eu não estou a dizer que todos os meus melhores amigos eram potenciais namorados. Olha, vocês eram todos meus namorados, então, é lá. Não é, Zé? Não podes dizer isso. Eu vou-te baixar, não é? Que seja bem. Gonçalo. Eu só acho que, lá está, eu concordo com aquela expressão que a Eva agora usou, que o Zé, basicamente, a pessoa ideal para o Zé era chegar a um sítio em que não conhecesse ninguém e dissesse, pronto, olha, aquela pessoa vai ser a minha namorada a partir de hoje. Não, porque, imagina, Zé, era aquilo que eles estavam a dizer. A partir do momento, se tu te apaixonas por uma pessoa, em princípio já criaste um laço de amizade com essa pessoa. E depois tu disseste, pronto, ok, mas uma coisa é um amigo, outra coisa é um melhor amigo. Sim. Ok. Mas, tipo, imagina, a partir do momento em que tu vais, ou que se tu queres mesmo namorar com uma pessoa, essa pessoa já é a tua melhor amiga. Percebes? Não vais... Mano, se tu experiências, o que é que para ti? O que é que consideras melhor amigo, ou uma pessoa que consideras amigo, e depois... Zé, para ti... Zé, deixa-me fazer-te uma pergunta. O que é que para ti é o melhor amigo?
Opa, Não é uma pessoa em quem tu vais confiar as tuas coisas, não é uma pessoa a quem tu vais recorrer para pedir ajuda, para desabafar para uma cena qualquer. Diz-me só sim ou não. sim, é. Então, tu não vais recorrer da mesma forma à pessoa com quem estás? Não vais pedir à pessoa para desabafar, para falar dos problemas, para pedir ajuda em alguma coisa? Eu acho que são maneiras diferentes de ver aquela pessoa. Zé, eu não estou a dizer que tu fora do relacionamento não tenhas um melhor eu acho amigo. que não. Agora, a tua pessoa com quem tu estás vai ser a tua melhor amiga certinho, porque é a pessoa em que tu mais vais confiar naquele momento. Não estou a dizer que Eu por acho fora que disso não não. tenhas outras amizades a quem recorrer, mas naquele momento vai ser a primeira pessoa a quem vais recorrer. Eu acho que são situações diferentes, a situação de namoro e de melhor amigo, e eu acho que às vezes uma boa amizade, há sempre o risco de, se uma boa amizade resultar de um romance, depois a pessoa pode perder a boa, depois as coisas não darem certo, derem para o torto, as coisas acabarem, depois perder uma boa amizade que... Ou seja, uma boa amizade podes Se perdê-la a calhar, qualquer se momento. calhar, se calhar aquele relacionamento não compensou e não valeu a pena. É a minha opinião. Sim, Zé, mas tu só sabes isso se experimentares. Uma pessoa consegue perceber, uma pessoa consegue... És tipo a Maia. Não é só tipo a mãe, mas uma pessoa consegue ter uma capacidade de, não sei, de imaginar. Imagina, se as coisas não derem para o certo, as coisas não... A amizade que eu tinha com aquela pessoa não irá ser a mesma. Zé, Como é que tu imaginas que aquilo não vai dar certo? As hipóteses de não darem certo são sempre maiores do que não darem certo. Porque vais para a cama com a pessoa e depois já não gostas e isso já corta. Não, por outros motivos. Se calhar pode ser um dos motivos também. Olha, a atração depois sexual pode ser, não sei. Depois também envolve outras questões. silêncio. José, deixa-me Uma amizade. só fazer aqui uma questão, que é até longe vai esse teu pensamento. Porque imagina, tu tens um melhor amigo e uma melhor amiga. Eles os dois acham que apaixonam-se e começam a namorar os dois. Sim. Tu ias-te opor a esse relacionamento? Não. Porquê? Porque se os dois estão bem com isso, depois... É assim, eu estou a falar em relação ao que eu acho. Se as duas pessoas acham que a amizade deles e depois o relacionamento, tudo bem. Agora, depois, se acabarem, depois vai ser a situação complicada. Depois vamos estar no mesmo grupo de amigos e a situação vai ser um bocado awkward. Eu não me oponho, desde que as pessoas sejam felizes e tenham consciência daquilo que estão a fazer. Portanto, eu acho. Mas imagina, tu também podes ser feliz com a tua melhor amiga, que tem uma relação, mas lá está, tu só não sabes se vais ser feliz se não tentares. Eu acho que a pessoa tem de pensar bem se compensa estragar uma excelente amizade que a pessoa tem com... Mas ninguém diz que tens que estragar uma amizade. Pode estragar uma amizade. Olha, eu vi naquelas publicações daquelas páginas do Instagram, que é das curiosidades e coisas assim, que a probabilidade de um casal que eram melhores amigos antes de acabarem é baixíssima. Ou seja, é altíssimo o facto de ficarem juntos para sempre, digamos assim. Portanto, pronto, como é óbvio que isto não passa de um estudo, em princípio, mas mostra mostra que é difícil de estragares a amizade, percebes? Porque aquilo que o Pedro disse há bocado, que em princípio só estragas a amizade se acabarem por uma coisa grave, uma traição, uma coisa do género. Porque se acabarem porque não concordaram com algumas coisas, não sei, em princípio vai ficar tudo igual, pelo menos em termos de amizade, não logo no dia a si, como é óbvio, mas vai ficar, percebes? Portanto, isso depois também parte de cada um, dentro da relação, não tomar, ou seja, não fazer coisas para estragar essa mesma relação. Eu também percebo o que queres dizer com isso. Eu acho que no fundo as pessoas depois quando acabam, são melhores amigos, depois namoram e depois acabam, eu acho que depois ao fim de algum tempo voltam outra vez a ser amigos, sentimentos de amizade que tinham anteriormente não vai ser a mesma. Mas, claro, até pode ser a mesma. Mas Diz. não é a minha opinião. Portanto,
Eu tenho vai um ser caso. 100% amigo. Eu conheço um caso que a pessoa começou a namorar com o melhor amigo. O melhor amigo, como é óbvio, lá está. Isto depois depende das pessoas, como é óbvio. Mas o melhor amigo, naquela altura já namorado, decidiu terminar porque queria namorar com outra pessoa. Pelo menos, passado um tempo, começou a namorar com outra pessoa. No entanto, ainda hoje, continuam amigos, percebes? Não são melhores amigos, mas continuam amigos e falam super bem um com o outro. Então a relação que tinham anteriormente e a relação que tinham depois ficou a mesma? Não fica a mesma porque já são adultos, percebes? E tu tens de pensar numa coisa que é, uma coisa é teres uma relação. Aqui também é um exemplo que não é o melhor. Porque imagina, uma coisa é o teu melhor amigo na altura que andavas no 10º ano, outra coisa é a altura, o teu melhor amigo agora que já tens 30 anos. Estás a ver? Pronto, mas continuaram amigos, percebes? Sim, nada me garante que se continuasse, imagina. Então eu estou a falar num caso que eram pessoas da mesma turma. Nada me garante, imagina que havia aulas até aos 30 anos, nada me garante que se eles voltassem outra vez às aulas, digamos assim, fossem melhores amigos, percebes? Sim, eu estou a perceber, mas eu estou a dizer, podem voltar a ser amigos, sim, podem voltar a ser amigos, mas eu acho que depois a amizade que tinham não irá ser a mesma e acho que havia sempre qualquer coisa porque havia sempre o passado da relação. Acho. Não concordo, eu acho que isso depende do relacionamento entre pessoas. Há casos em que aquilo foi imagina, o caso que o Gonçalo estava a falar, por exemplo, do 10º ano. Há casos que isso é uma cena que acontece quando tu ainda és muito jovem, aquilo passa-te, tu continuas na tua vida adulta agora de outra forma e continuas com uma confiança brutal com essa pessoa. Pode acontecer também, não podes dizer que quase que não acontece. Tá bem. Ok. Eu acho que no fundo varia muito das opiniões das pessoas. Sim, eu sei que depende, mas não é impossível. Sim, não é impossível. Eu também não estou a dizer que uma pessoa que são melhores amigos e relacionarem-se vai dar bem, pode dar bem, claro que pode dar bem, tem tudo para dar certo, mas eu acho que o risco. Mas na vida. Fica ao critério de cada um. Às vezes temos de saber se arriscar ou não arriscar. Sim, se tu não arriscas, não petiscas. Exatamente. Tu depois arriscas, perdes tudo. Há sempre aquele hipótese. A pessoa não pode arriscar sempre. Imagina, tu podes ter perdido ali uma oportunidade de chave. Imagina, tu vais ficar sempre a pensar. A vida vai ter que dar-te outras oportunidades. Pode não ser tão boa como aquela, mas são outras oportunidades. Até mas podias-me dizer ter pegado a melhor. Pode não ser tão boa como aquela. Mas pode ser. Mas eu não. Sim, mas voltamos à situação. Tu vai haver sempre, quando tu tiveres, quando namorares com alguém, tiveste um sentimento tão forte por aquela pessoa e depois acabaram, que até ao final da tua vida, como ela está a dizer, vais sempre sentir um gostinho pelaquela pessoa. Sim, vais sentir depois por aquela pessoa. Vais sempre haver aquela coisa. Agora, é assim, nós não podíamos estar a pensar sempre na nossa vida como se fosse sempre feita de que e se eu tivesse estado com aquela pessoa, e se eu tivesse me declarado com aquela pessoa, e se eu tivesse sentado com aquela pessoa. Se nós estivermos sempre constantemente a pensarmos nisso, e se a nossa vida é feita de escolhas, nós tomamos aquela decisão e nós temos que seguir em conformidade com ela para conseguirmos viver. Se nós não conseguimos, pelo menos que eu acho, nós não conseguimos viver bem, nós estivermos sempre a pensar em outras possibilidades. Mas é nem que está a dizer que acordas de manhã todos os dias e estás-te a martirizar isto, a tua vida toda. Mas há certas situações na tua vida que tu tens que meter mesmo o e se, que tu vês que vale a pena pensar e se for assim. Não estou a dizer que estás a tua vida toda a matutar por escolhas que tu não tomaste. Mas há certas situações que tu tens que ver. Eu acho que não podemos estar a matutar. Se eu não tomei aquela decisão, haverá outras decisões, podem não ser. Há comboios que só passam uma vez. Olha, eu só digo isto. Está certo. Bom. Não sei quanto a ti, Pedro, não sei se há mais alguém que quer ter mais alguma coisa. Apesar de tudo, eu admiro aqui o Zé porque ele sabia que ia ser violado e manteve-se firme nas suas opiniões.
Não, eu acho interessante estarmos a fazer isso, pá, e pronto. Eu acho que cada um pensa da maneira como acha e pronto, e acho bem também. Não vá dizer que depois eu irei mais cedo ou mais tarde colocar com vocês, ou vocês mais cedo ou mais tarde irão dar alguma razão a mim. Pronto, isso acontece, faz parte da vida. Mas eu acho que é interessante. Eu acho que este tipo de temas tem muito a ver com vivências de cada um. E à medida que vamos vivendo e experimentando coisas novas, tipo, as nossas opiniões também vão oscilar. Portanto, exatamente, Pedro. Tens razão nisso. são aqueles temas meio sensíveis que, pronto, vai depender sempre daquilo que já vivemos. Da opinião de cada um, da experiência de cada um e da personalidade, perspectiva e tem muitos outros fatores à mistura. Bom, mais alguém quer dizer alguma coisa? Não, já comecei a minha cirurgia por hoje. Eva já tomou Xanax, já tomou Xanax, agora está pronta para ir dormir. Gonçalo? Não, por mim está tudo. Então pronto, pessoal, estamos aqui já com... Acho que isto vai ser o maior episódio que nós alguma vez gravamos. Já sabem estar a esta hora, tipo, corajoso, hein? Está quase com 2 horas, só por acaso. Não, se alguém chegar a este ponto do Exato. um corajoso. Mas pronto, pessoal. Como puderam ver, isto foi um episódio bastante dinâmico. Mais uma vez, muito obrigado, Eva, pelo teu regresso aqui como convidada. E acho que o próximo episódio talvez seja contigo também, se não me engano. Que é aquela... Teve que averiguar essa situation. Não sei, não vou estar já aqui a prometer, mas Exatamente. talvez... Talvez, depois, nunca se sabe, logo se vê na altura se conseguimos arrastar a Eva para outro episódio. Gonçalo. Também agradecer muito Da próxima vez como desta, vou ter que pensar 2 vezes. não. A princípio o tema já será mais pacífico, acho eu. E também agradecer muito a participação do Gonçalo e apesar de não ter sido... Espera, um facto interessante, a pessoa que eu estava a picar o Zé, que ele estava tipo, a mandar tipo, um bocado disso, da cena das setas do episódio para saber ao Gonçalo. Exatamente, eu não esqueci disso, Aliás, eu só vim porque soube que o Zé estava sozinho na posição dele e eu pensei, bem, se é para atacar o Zé, já que ele me ataca a mim, eu também vou atacar. Mas agradecer muito também a participação do Gonçalo, apesar de não ter sido a participação mais duradoura, mas também agradecer muito e também fazer o convite para futuros episódios, também convidá-lo a participar também. Sem dúvida. Eu é que agradeço pela oportunidade que me proporcionaram. Bater o Zé! Não sei se algum de vocês quer dar plug em alguma coisa, portanto, Instagram, não sei o quê, se quiserem, é o vosso momento. Influencer! Só vou ver influencers para alguém se quiser ser influencer. Não, porque o meu Instagram é fechadíssimo a 7 chaves. Pronto. Mas já conhecem, portanto. Já tenho muitos fãs, não preciso fazer publicidade. Pronto. Então é que é o momento agora das publicidades, não é, Pedro? Exatamente, pessoal. Para variar, sigam-nos no Instagram, deem like no vídeo, quem estiver a ver no YouTube, subscreva, ativem o sininho e comentem o que é que acharam. No Instagram, mandem mensagem dizer o que é que acharam também dos episódios, se quiserem, e sugestões para novos temas. Como sabem, nós agora mudámos o formato, portanto não estamos tanto regulados com os temas como estávamos na season passada, por assim dizer. Portanto, estamos mais abertos a falar de outros temas. Quem estiver a ouvir no Spotify, dê o coraçãozinho e começa a ser nosso ouvinte. Quem estiver a ouvir no Anchor também passa a ser nosso ouvinte. E quem estiver a ouvir no resto das plataformas, que são ainda algumas, mas eu não sei de cor, portanto peço desculpa. Mas deixem like, comentem essas coisas todas. Para a semana, em princípio, há episódio, como já estava a dizer. Em princípio, não vamos estar aqui a prometer nada, mas podem contar em princípio com isso. Mais uma vez agradecer à Eva e ao Gonçalo por estarem aqui. Zé, não sei se queres dizer alguma coisa. Não, apenas acho que é coisas sinceras. Qualquer coisa e dúvida que tiver, não escrevam nos comentários do YouTube ou mandem mensagem para a nossa conta do Instagram do podcast. Vai estar tudo na descrição, links, tudo o que quiserem. Portanto, já. Exato. Maltinhas, peçam-se aí. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Agora os nossos convidados. Eva. Momento constrangedor. Só quero mandar beijinhos e obrigado por ouvirem. Gonçalo. Eu só quero agradecer por nos ouvirem e por terem ficado aqui este tempo todo a ouvir este debate sensacional, o melhor debate que já alguma vez irão ouvir. Exatamente. Melhor do que isto, só mesmo as legislativas.
E a vossa opinião depois podem escrever nos comentários do YouTube também e mandarem para nós. Pedro. Com isto é tudo, pessoal. Fiquem bem. Até ao próximo episódio. Espero que tenham gostado. Fui! Tchau.